Fala galera, mais um Pod Físio na área. Hoje convidado especial nosso, convidado que é amigo de longa data, amigo do Marco, meu amigo, agora é amigo do japonês, Marrone aqui. Estamos aqui com o Fábio Vidal. Vidal tem várias histórias do futebol, ex-jogador, jogou, tem título enorme para contar aí pra galera, um título inédito no futebol brasileiro. Uma coisa de uma façanha, vamos dizer assim, né? Fala aí, Vidal, se apresenta aí pra galera, conta um pouco vamos resenhar um pouco aí. Fala galera, beleza? Como o Fabiano falou, aqui é o Fábio Vidal, amigo do Marco Aurélio, tive o prazer de jogar junto com o Marco Aurélio e contra também, né, Marco? Prazer japonês, Fabiano revendo de novo depois de um tempo aí. Muito bacana a gente poder ter a oportunidade de trocar esse papo aí gostoso. E aí, Vidal, fala um pouco da carreira, onde jogou, é clube pra caramba, né? Aí eu vou falar, aí tem história. Vai. Não, vou tentar encurtar aqui. Não, na verdade eu iniciei no Primavera de Indatuba, aí fui vendido pro Paulista de Jundiaí, aí eu tive o finalzinho da base ali, aí dali eu fui transferido pro Curitiba, joguei na Ponte, joguei no Ceará 2 vezes, Avaí, tive a oportunidade de jogar fora do Brasil também, né, no Marítimo. E aí rodei um pouquinho e encerrei minha carreira no União São João de Araras. Caraca, bem reduzido. Esmagado. Na verdade ele ajudou o Vidalzinho, a maioria onde você passou, tu hoje... Fechou as portas? Como é que... O União São João União já, na verdade, União que encerrou minha carreira, né? Foi ao contrário. Contar a história é brincadeira, né, meu? Eu joguei lá também. Você jogou lá? Mas joguei na época boa lá. Era a primeira fase ruim já. Peguei. Agora, se falar em fechar essas coisas, que eu fechei a torneira boa, era de Itubiara. Itubiara lá, o presidente era bom pra caramba, situação boa financeira. O Denilson, acho que tinha jogado um ano antes. Oi? Quando o Denilson estreou com o Ronaldo, tava no Corinthians, né? Teve a Copa do Brasil lá e tal. Marca, aí chegamos lá, o presidente injetando dinheiro, e nós caímos com o time, velho. Ali fechou a torneira. Era o Flamengo com dinheiro. Eu lembro que um ano depois eu tinha parado e liguei pro amigo meu e falou, fala pro pessoal aí que tô empresariando agora, queria mandar um menino aí e tal. Ele falou, quem que é? É o Fábio Vidal. Os caras não queriam nem ouvir falar, velho. Não, aqui mandou jogador aqui, velho. Ele acabou de cair com o time aqui, quase fechou a porta. Aí fecha as portas, né? Nossa, E aí, japonês, Marrone, como tá? Eu tô bem, né? Obrigado, Fábio Vidal, né? A gente sabe dos compromissos, né? Principalmente pra quem mexe com futebol, mesmo. Tudo, né? Se dispor vir aqui, né? Agradecer Marco Aurélio, nosso manager aí, meio campo, né? Agradecer a todo mundo que tá no ao vivo, né? Instagram, TikTok, Facebook, pelo canal do YouTube mesmo, né? Agradecer os mais de 500 inscritos, né? Que já fazem 540, né? Agradecer nossos patrocinadores, né? Que Sabor, Botica Artesanal, o Katori Sushi, né? E o Guerreiros, né? E a Farma. Faz Farma, né? Faz Farma. De Campinas. Tá bom? E aí, Marco, como tá? Como foi? Tem muita resenha pra contar aí, Marco? Hoje aqui vai ter história, Vidalzinho. O Marco pode conversar. O Vidal já até ri, já, mano. Aqui tem história. Não, mas aqui é pra isso, pra contar e vambora. Vamos. Na verdade, o Vidal, até faz parte um pouquinho da minha história, né, Vidalzinho? Jogamos junto, né, mano? Jogamos junto, ele é um cara que participou do gol que todo mundo fala aí. O gol mais bonito do Marco foi o que deu passe. Mas ninguém vê dando passe lá no início, né? Só viu ele por cima do goleiro. Só pega o final, né? O gol que salvou ele, né, Vidal? O gol é igual o gol do Viola aqui contra o Guarani, né? É marca registrada, né? Então, cara, esse cara aqui é um amigo pessoal que fiz na bola, cara, que eu posso falar que chamar esse cara de amigo, porque é parceiro mesmo, é de frequentar a minha casa, conheço a família dele, a Paula. Já almoçou em casa ali, né? Já almocei na casa. Ele já almoçou em casa, mas eu não almocei na casa. Vou falar, vocês não sabem a força que foi pra arrumar esse almoço. É um cara que depois que eu parei, começou a me carregar pros amadores da vida, fui jogar amador. Eu preguei, fui empresário do Marco. Foi meu empresário no amador. Rêmulo Zop. Rêmulo Zop, nós não lembramos o nome ontem, a gente tentando lembrar. Não foi ontem, a gente tava conversando e tentando lembrar o nome do outro time. Eu já sabia. Você sabia? Rêmulo Zop, cara, chegamos na final, né, Vidal? Perdemos do Paulista, né?
Da Copa, não é paulista, né? É tipo um paulista, né? Time forte, cara. Pô. Forte. Lá em Tu que foi paulista, né? Itu foi a Amador do Estado. Amador do Estado, né? Que pega toda E na verdade, eu não sei se você lembra, na verdade nós fomos para finais com o time do Água Santa que disputava o Amador antigamente. Isso aí. Era o Água Santa Amador. Tá aí uma história provando que o Água Santa começou do futebol amador. É verdade, não tem muito tempo, né, Vidal? Não. O que? 2019, por aí, 18? Por aí. Por aí, né? Eu acho que foi antes da pandemia que a gente diria. Foi antes da pandemia. Então o Água Santa como amador, né? Só foi metade do time também, né, Vidal? Não foi você. Só não foi o Marco Aurélio. Só não foi eu. Não, a hora que soltar pra falar as resenhas aí. Segura, tem um monte de resenha. Deixa ele. Então é um amigo que você tá entendeu? Então assim. Amigo que você vai ver. Então aqui é pra contar mesmo, Vidal. Aqui é igual o Luiz Chulapa, né, mano? Igual o Chulapinha. Chulapinha solta tudo, né, mano? Ali, segredo dois. O Chulapa deve a presença, o Marco Aurélio falou, tem que vir Chulapa. Ô, Grandão, tá na hora de você vir aqui, né? Você e o Didico, que o Didico é mais difícil, né? O Adriano, eu tava vendo o Instagram dele, tava lá fazendo uma visita na Juventus, né? Mas assim, é um outro cara aí que passou a base comigo aí, também outro parceiro. Então o Vidalzinho tá aí, vai contar as histórias, né, Vidal? Vamos trocar uma resenha aí, né, Marco? E assim, também é diretor, treinador, empresário. Tá abrindo as portas, nós vamos entrando. É igual porta de igreja pro cachorro, tá aberto, nós vamos entrando. Então assim, é um cara que tá aí envolvido no futebol, parou, depois é um cara que me carregou pro amador aí, né? Jogar um amador junto aí. E assim, o que... Não tem dinheiro pra contar a história, né, Vidalzinho? Paulinho Gogó, né? Que tem dinheiro Então assim, cara, Vidal, conta aí um pouquinho aí, principalmente da sua passagem até na ponte ali, Paulinho Judiaí, que é uma marca histórica. Acho que a marca é o paulista, tem que falar, começar pelo paulista aí, né? Na verdade, assim, eu tenho dois clubes, assim, que marcaram realmente minha carreira, né? Que é o próprio Paulista e o Ceará. O Paulista, porque assim, a maior parte da minha carreira foi lá, né? E os maiores títulos, assim, Copa do Brasil, Brasileiro da Série C, Campeonato Paulista da A2, Campeonato de Júnior, né, de 97. Então, assim, eu tive ali no Paulista bons momentos, né? E também não é recíproco, né? O clube comigo e eu com o clube, até pelo fato de tantas vezes sair e manter a porta aberta, né? Então foi um dos clubes, sim, que na minha vida, na minha carreira, foi muito importante. E o Ceará, porque eu também tive duas passagens no Ceará, passagens vitoriosas, né? Em 2002, nós fomos campeão estadual. E em 2009, nós subimos o time para a primeira divisão, após 16 anos, né? Num perfil lá na primeira divisão. E o que eles fizeram lá foi aliás, torcedor no destino, né? É absurdo, né? A gente teve com o Matheus Inácio, que foi goleiro do Fortaleza. Ele falou que lá é uma coisa diferente. Os caras deixam de pôr dinheiro em casa, comida em casa pra comprar ingresso e ver jogo, meu. E aí os caras são torcedor mesmo, né? Então assim, e até a própria virada de chave do Ceará, ela iniciou naquele ano, né? De 2008 para 2009, na verdade 2009 nós subimos. Porque hoje o Ceará é considerado assim, um time de estrutura dentro do cenário do Campeonato Brasileiro, mesmo estando numa Série B. Sim. É o time grande da Série B. Mas é o time grande da Série B hoje, né? E ali foi a virada de chave, até porque mesmo subindo, depois ficou 2 anos, depois caiu de novo ali, ainda tá, mas ainda está em fase de construção e desenvolvimento como clube. Lógico que no futebol, né, Marcos, sabe, já trabalhando nos bastidores, não é fácil. Você gerir, ser gerente, fazer a gestão de um clube no Brasil não é fácil. E com o Ceará não tem sido diferente. E lá você vê, né, Vidal? Tá um puxando o outro lá, né? É que na verdade assim, cara, e aí eu tenho que falar um pouquinho aqui para vocês entenderem como que funciona. Como que funcionou, inclusive, naquela situação. A rivalidade é muito grande, né, entre os clubes. Como que aqui, né, qualquer estado ou qualquer cidade que tenha 2 clubes de camisa, a rivalidade é muito grande. Mas o que acontecia lá? O Ceará, a mentalidade do time era assim, Fabiano, se o Fortaleza não subir, o Ceará também não precisa subir. Então eles só olhavam pro lado do vizinho, assim, entendeu?
E aí chegou o PC Guzmão e falou, pô, mas a visão de vocês está errada. Que inclusive tá lá agora, atualmente é o... Acabou de sair ontem, cara. Eu vi ele postando. Eu estive com ele aqui e tal, e ele até caiu ontem. Então ele foi, e na verdade ele chegou com seu know-how também, né, de ter trabalhado em grandes clubes, né, várias experiências, né, Vasco, Cruzeiro, próprio Corinthians, né, na época. Eu trabalhei com ele era preparador de goleiro do Vanderlei. Isso, e aí ele chega e fala assim, pessoal, mas a visão de vocês está meio conturbada, porque assim, vocês estão olhando pro quintal do vizinho, tem uma coisa melhor pra gente desfrutar, muito mais amplo, né, muito mais amplo, tanto que o ano que a gente sobe é o ano que Fortaleza cai e fica 8 anos na terceira divisão, na Série C. Cara, foi uma coisa fantástica aquele ano que nós passamos no Ceará. Nós subimos aqui na ponte, contra a ponte, ganhamos aqui o jogo de 2-1. Quando a gente retorna pro aeroporto lá de Ceará, mais de 100 mil pessoas esperando a gente. Eu nunca vi um negócio daquele lá. E assim, tá em Google, tal, que se você procurar lá, o acesso do Ceará em 2009. Mano, e até hoje a torcida tem aquela equipe com os ídolos, assim, e manter a gente assim como ídolo, sabe? Isso é muito bacana. Ah, Ceará, amigo, você foi lá falar com a galera? Fui lá pro PC lá. O PC tava lá. Então assim, é o que o Vidal falou, um puxa o outro, né? Não tem como. Puxa o outro. E o Fortaleza com o Rogério... Se o cara reforma o gramado, o cara tem que ter um gramado. Se o cara tem uma base boa, o cara tem que ter... Né? E aí um vai puxando o outro. E é pro estado, né? Pro estado é bom. Não é igual aqui que fica brigando o tempo todo. Mas um puxa o outro também, é o né? Que a gente já vem falando. Né? Na questão, inclusive, tem o derby agora, até né, bom falar um pouquinho, porque vai ter o derby agora no domingo. E a gente já tem falado muito isso aqui, Vidal, porque a Ponte e o Guarani, qual que é a visão que eu tenho, tá? É que os dois têm que estar bem. Os dois estando bem, cara, é bom pra todo mundo, né? Não é ficar falando, aquele ali tem que estar mal para eu estar... Aí quando vai ver, tá os dois mal. Né? Então fica um olhando pro outro porque é mais fácil você puxar para baixo que para cima, né? Sempre então isso, fica torcendo pro outro se dá mal, né? O outro fica torcendo pro outro se dá mal. Outro dia eu fui numa palestra da Paula, da Médico Paula. E aí ela fizeram uma pergunta para ela assim, ela falou assim, olha, eu só fui a Médico Paula porque eu tinha a Hortência como referência. E eu já ouvi a Hortência falar que só foi a Rainha Hortência porque ela tinha a Médica Paula como referência. Entendi. Só que assim, é aquela coisa de puxar pro lado bom, pra cima. Né? Eu quero passar o melhor. Não tem como. Então assim, infelizmente, Fabiano, e aí, desculpa, mas como a gente não tá no clube, a gente tem muito apreço, mas a gente vê muito torcedores fazendo gestão de clube. E para fazer gestão tem que ser um negócio mais profissional. Ainda mais para aquele lado, ainda mais lá pelo Nordeste. Tem que ser uma coisa muito profissional, é esquecer um pouquinho da emoção e usar a razão. Né? Então, assim, mas o que acontece muito é que o gerente hoje, diretor de clube, é muito torcedor. E não que você não tem que torcer, lógico, você tem que ser torcedor. Mas você tem que, em muitos momentos, usar a razão e não a emoção. Né? Porque às vezes a emoção te cega de tomar a decisão correta. Né? E isso é o que a gente tem visto em muitos clubes. Tanto é que o Ronaldo, quando entrou no Cruzeiro, demitiu, né? Ele não, né? Mas o corpo gestor demitiu o Fábio. Fábio Goleiro, o ídolo do Cruzeiro por anos e anos. Qual que foi a justificativa? Cara, não cabia mais dentro do salário. É gestão. Independente se o cara era ídolo ou não. Cortaram o gasto. Certo ou errado, né? Tá colhendo pelo jeito aí. O Cruzeiro deu uma embaladinha aí agora. Isso é bom até pro Fábio. Porque hoje é o Fluminense, cara. O jogo que ele fez ontem contra o Flamengo. Então ele tem sido hoje o principal jogador do o próprio Fluminense teve que mexer os pauzinhos, porque o Flamengo tava destoando. O Botafogo tá destruindo agora. Na verdade, o que começa a acontecer, Fabiano, tá? Até no modo geral, porque hoje o futebol é muito globalizado, onde o que acontece aqui, nego, vem em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, foi como o Vidal falou, só que o amadorismo, às vezes, e o torcedor deixa o cara meio cego. Ele não quer ver a amplitude da coisa. Então, o que acontece? Quando você vê o sucesso do vizinho, você fala, pô, o que o cara tem de bom? Então, os caras começam a pegar as coisas de bom. E o que acontece? Enquanto você está olhando para o outro e não está olhando para fora, entendeu? O outro, quando está mal, o que você tem de bom para pegar? E você acha que o seu tá bom. Sim. E você está os dois pequenos ali. Então, acontece, a coisa não anda. Eu acho que foi muito o que aconteceu com o Ponte Guarani, principalmente que é da região, né? Aconteceu muito isso.
né? A Ponte olhando muito pro Guarani, o Guarani olhando muito pra Ponte, às vezes a Ponte tá lá em cima, às vezes a Ponte tá lá embaixo. Às vezes o campeonato da Ponte Guarani é 2 jogos. Então, aí às vezes estão juntos. O ano. Então, às vezes os dois estão juntos, mas você vê qual que foi o crescimento, principalmente em termos de estrutura da Ponte Guarani. Aí você pega o Novo Horizontino lá no interior, você pega o Mirassol lá no interior, você pega o próprio Botafogo de Ribeirão Preto, que sempre foi um time assim, considerado ituano. Então, o que acontece? São gestões profissionais, principalmente, entendeu? Profissionais e outras. E eles seguindo a vida deles sem olhar para eles fazendo uma gestão profissional. Porque quando você olha para o outro, quando você vê que o outro está mal, você também não cresce. Então isso que acontece. Você perde a referência. Você perde a referência. De crescimento. De crescimento. E até em cima do que já... Desculpa como canso. Hugo. Eu já posso errar, mas eu não tenho essa intimidade, né? Pode chamar. O que o Hugo falou, o Bandeira, quando assume o Flamengo, a primeira coisa que ele faz mandar embora é o Wagner Love, que era um dos ídolos do time. E aí ele conta também, até um curso que ele dá, que ele conta, porque é torcida, pô, o cara chegou e não sei o que, e na verdade ele era... Ele não era... ele fazia uma gestão de... Putz, como que é a profissão dele? Era mais uma área financeira. Era a área financeira, isso. Um banco. Isso. E aí ele, administrativo, aquela coisa toda, ele chega, a primeira coisa que ele faz é mandar o ídolo do time embora, imagina. Ele falou assim que a hora que ele saiu, uma hora ele saiu, foi num supermercado, eu falei, esse cara vai me matar, e não sei o que lá, ele viu um torcedor do Flamengo, o cara veio, apertou a mão dele e falou, parabéns, presidente, agora chegou um presidente de verdade. Porque ele entendeu a visão do presidente. E aí, em cima do que o Marco está falando, o que acontece muito, né, Marco? O Marco sabe um pouco disso. Os clubes, torcedores, e aí quando a gente fala que tem muito torcedor fazendo a gestão do clube, é porque o que o torcedor quer? O torcedor quer resultado, o torcedor quer título, o torcedor não quer que você forme um jogador para daqui 3 anos, 4 anos ele performar. Não, ele quer que o jogador de 15 anos, que se ele pôr a camisa do profissional, já quer que faça o gol de resultado. A gente tem aí o negócio do Hendrix. Ou seja, aí o presidente chega, faz uma gestão momentânea. Ela não faz a longo prazo, ela faz a curto prazo. Ou seja, ele se enche de dívida, que é o que mais aconteceu no maior momento que a gente viu. 2, 3 treinadores, um que está pagando, outro que já está na justiça recebendo do clube. E vira uma bola de neve. E vai virando uma bola de neve. Mas sabe o que acontece? O mandato dele é de 4 anos. Largou ali. Eu vou fazer de tudo para ser campeão na minha gestão. Vou deixar meu nome aqui. Vou deixar meu nome, porque é o tempo que eu tenho. É o tempo que eu tenho. Depois, o que vai Quem acontecer daqui a 4 trás, anos, né? É bem isso aí. Isso que a gente foi o Du. O Du veio aqui, o Du Bassi, que é físico na Ponte há 30 anos. Uma coisa Sim, pegamos o Du lá, né? Ele veio aqui. Uma coisa que comentou que a Ponte não pensa em longo prazo, né? Ela pensa naquele momento. E a torcida está cobrando isso agora, uma visão que assim, eu tenho falado muito isso aí, na questão do Marquinhos. O que ele está querendo fazer é basicamente isso, cara. Ele precisa endireitar a casa, né, para poder ter um suporte para poder manter a Ponte. Mas você coloca agora, Marco, é que ele falou, a torcida não aceita. Se perdeu o derby agora em casa, imagina a pressão em cima do Felipe Moreira. Então, coitado do Felipe, cara, entendeu? Então assim, só pega a bucha, né? Não, é só isso. Não cai uma coisa boa pra ele no colo dele. É só bucha. Então assim, cara, a gente que sabe um pouquinho de como é gerir um clube e o jeito que ele pegou, bastidores, entendeu? Né? Aí o que acontece? O torcedor não quer entender essa parte, ele não tá nem aí pra essa parte. Ele quer o resultado e outra, e sempre imediato. Sempre imediato, tem que ser pra ontem, entendeu? Por exemplo, a Ponte tinha uma responsabilidade grande de subir na 2. Você entendeu? Falaram que era obrigação. Gente, quem tá no futebol sabe que uma 2 não é igual o nego tá pensando que a Ponte desceu da 1 e vai subir com o pé nas costas. Subiu com uma certa tranquilidade, por quê? Porque principalmente aí que eu falo, o Marquinhos teve um ponto importante, ele manteve uma base da Série B do Brasileiro, ele conseguiu manter para praticamente 90% do time que ele tinha, que era um time de Série B para uma 2 de Paulista. Por isso ele conseguiu ter essa, entre aspas, facilidade de subir numa 2, já no primeiro ano. Tanto que o Guarani ficou quantos anos para subir numa 2? E é um time grande. Sim. Entendeu? Então assim, aí os caras falam, ser campeão era obrigação. Cara, não é assim que funciona. Não vale nada uma 2. Vale, cara. Vale, porque todo mundo sabe que uma 2 de Paulista é melhor do que muita primeira divisão de estadual. Entendeu? Então assim, é uma visão errada que o torcedor que é por emoção
não consegue ver, às vezes, a razão da coisa. Sim. Talvez por isso que deu abrir. O motivo do Hélio sair disso aí foi isso aí, né? O Hélio queria que talvez o Marquinhos se fiasse numa dívida maior aí. A Folha, né, Fabiano? Já era um treinador que já é, nos moldes da Ponte hoje, caro, né, cara? A comissão dele era cara, entendeu? Então, já pro início é o que o Vidal falou. O Bandeira chegou no Flamengo mandando o Wagner Love, que era o que mais ganhava no Flamengo. Era ídolo da torcida. E como é que o cara faz? Entendeu? Para falar para a torcida que aquilo ali já era o início de um processo de mudar. E outra, eu posso falar porque eu joguei no Flamengo. O Flamengo era um amador com torcida e profissionalizado. Sim. O Flamengo era uma várzea. A torcida que segurava as pontas, né? O Flamengo sempre teve um potencial gigantesco. O que ele fez foi simplesmente o quê? Tornar o Flamengo um time profissional. Simples. Não, eu assisti o próprio, falando do Ratinho. O Ratinho é um puta empresário visionário, né? Top. Uma vez no programa dele, ele pegou e falou assim: eu sou palmeirense, mas adoraria trabalhar com a marca Corinthians. Eu ia fazer arroz Corinthians, café Corinthians, eu ia vender tudo. E uma parte eu dava retorno pro clube. Eu ia vender café Corinthians, eu ia vender arroz Corinthians. Ele falou, cara. Porque é potencial. Corinthians, é potencial. É potencial, cara. Acontece com o Flamengo, viu? Muito tempo assim. Aí hoje você vê a briga que hoje tem por causa desse outro, né? Além da CBF tá tendo essa outra gestão de campeonatos aí que vai começar no Brasil. A dificuldade que é porque o Flamengo tem que ganhar mais do que todo mundo. Pelo potencial do quê? Potencial de visibilidade que tem a marca Flamengo. Alguns anos atrás, não muito longe, a camisa do Flamengo era mais vendida no mundo. Sim, Caramba. Tinha uma mas se pegar exatamente isso, é o modelo errado da CBF. Porque que o Real Madrid é um dos clubes mais fortes e ele está numa liga relativamente fraca, né? Liga espanhola não é uma liga. E chega na Champions, eles ganham. Mas por quê? O Florentino Pérez, ele faz uma baita gestão. Troca uma peça. O Barcelona está com a dívida gigantesca. Então, e aí? O Real não... Mas o que foi isso? Aí foi o que o Vidal falou. É um resultado momentâneo que o Barcelona... Gestões anteriores. O cara saiu e largou pro outro. Não, o Florentino Pérez está há quantos anos? E a gestão do cara... No Real, acho que... Sim. O Messi tá doido pra voltar, não tem dinheiro pra trazer o cara de volta. Então assim... E falta um pouquinho também de responsabilidade civil. Você assumiu um cargo lá na Ponte, você responde... Isso aí tinha que mudar. A responsabilidade do cara que está à frente do clube, ele tem que ser... ele não pode chegar ali sem ter responsabilidade de pagar a conta e deixar por outro. Então, entendeu? se tivesse... Essa responsabilidade fiscal que os clubes deveriam ter, entendeu? Com cada presidente que passa ali, isso aí é mudar o futebol. Porque hoje, mesmo o time estando quebrado, né, a gente fala, né? Ninguém quer largar o osso, né? Mesmo o time tá numa draga, quem não quer ser, ser presidente de clube? O Andrés, lá pelo Corinthians, o que ele fez, beleza, ótimo, mas olha como o Corinthians não consegue pagar o estádio, não consegue... Não adianta, cara, não adianta ter título que a gente ganhou lá atrás. Hoje, eu como torcedor, olho e falo, viver de passado eu não quero, eu gostaria de ver melhor. Não dá, porque cada peça boa que vem, tem que vender. Quer ver um cara que tinha um problema sério nos clubes? Que é uma visão que eu tenho, que eu acho que o Vidal vai até concordar comigo, que hoje mudou um pouquinho isso. Era da total liberdade do treinador trazer os jogadores que ele quisesse. Também. Ele fez isso no Santos, ele fez isso no Palmeiras, ele fez isso num montão de clube, trazendo jogadores ganhando. Era um time do caramba. Quem? O Vanderlei Luxemburgo. Só trabalhava com jogador top. Só que era milhões a folha de onde ele chegava. Entendeu? Aí o que acontece? E quando não dava certo? Por exemplo, no Santos. Ele teve no Santos e não deu certo. Aí ficou Maldonado, ficou uma renca lá de dando um caminhão de dinheiro, não deu certo. O que acontece? Quem que ficou com a dívida? O clube. Então, por isso que toda gestão... Qual que é a minha visão? O treinador tem uma liberdade de trazer mediante junto com o diretor de futebol do clube. Nós vamos entrar como um acordo, eu quero trazer esse jogador, tá? Então vamos colocar na mesa, você está de acordo? Você é o diretor, eu sou o treinador. Não, esse aqui eu acho que não cabe por causa disso. Então é uma questão de gestão, tá? Do clube e de não deixar, a gente fala os câncer, né? Depois fica os câncer, quem cuida dos câncer? Aí é o clube. Né? Então, eu sou totalmente contra ao treinador ter total liberdade de trazer o jogador que ele quer, entendeu? Tem que ser dentro de uma situação que seja acordado entre o gerente de futebol e o treinador. Mas o salário é bagunçado já. Entendeu? O salário já é bagunçado. Você ganha quanto na carteira? E aí você tem quanto de direito de imagem? E quanto você tem de bicho, entendeu? Pro jogador. Então é muito bagunçado. Aí
Pô, pra você, ainda, né? Se você tem uma empresa, cara, você não tem como. Tipo, vou pagar tanto. Você não faz isso. Eu não vou comprar uma máquina, tem que me dar tanto de retorno. Você não tem como prometer. E o futebol acaba sendo isso, entendeu? Não, eu prometo pra você tanto, né? É o que o Vidal falou. Tem que ter gestão, cara. Assim, tem que pensar a longo prazo. Não vou ter título esse ano, cara. Não vou trazer o Marco, cara. Mas não tem dinheiro, Marco. Não tem dinheiro. Você quer vir? O bicho não vai ser tanto. O direito de imagem, a gente vai negociar uma coisa menor aí, tudo bem? Ou carteira menor, beleza? Beleza. Então, assim, se você aceita, e caso a gente suba, aí tem bônus. Então, assim, se tivesse uma visão talvez assim... O futebol tá virando muito produtividade, né, Vidal? Resultado. Tem que ser, não é? Tá virando muito... Cara, que futebol às vezes não funciona muito assim, né, Vidal? Essa questão é meio complicada, cara. Eu tenho a visão assim, é que assim, eu sou... No futebol, eu gosto muito do desenvolvimento e do processo. O que é isso, por exemplo? Por que o Guarani, na época, ele era um dos melhores clubes formador? Porque ele tinha um processo muito de excelência, digamos assim. Ele formava. Quantos jogadores não saiu do Guarani? Nossa, muitos, né? Muitos. Quantos saiu hoje? Não sobe, não. Mudou a visão. Foi o último, né? Na verdade, mudou a visão. Quem foi o último? Não é quem foi? Guarani? Do Guarani acho que foi até o que voltou agora, que tá agora. O Bruno Mendes. Bruno Mendes, né? Acho que foi ele. E então assim, eu gosto muito da base, porque eu acho que o coração de um clube é a base. Porque a base é o que vai alimentar financeiramente o profissional. Né? Mas o que acontece? Enxugou tanto a folha financeira dos clubes, que quando eles falam sobre base, a visão deles, né, Marco? É gasto. É isso aí. E quando acontece alguma coisa, vamos cortar o gasto. Corta a base. Aí a base, fica por último. A maioria dos clubes a base é terceirizada. Hoje está acontecendo uma coisa que é horrível no futebol, que para mim também não cabe, é cobrar de atleta. Cobrar de atleta para ficar alojado, para jogar, para disputar campeonato, para inscrever na federação. Isso aí para mim é o que tá acabando. É uma das coisas que tá... Então, por que não isso? Te cortando, isso é uma coisa que eu parei de mexer, Marcos, sabe? Por que isso, Fabiano? Porque isso você também diminui a qualidade. Porque só vai jogar quem tiver condições. Então, esses dias eu estive conversando com o pai, e ele falou assim, o futebol tá ficando caro. Porque assim, eu não consigo levar o meu filho, eu não consigo alojar o meu filho, eu não consigo comprar uma chuteira pro meu filho. Só que quem tem essas condições e de repente o filho tem uma qualidade menor, muito vai melhor. jogar. O clube prefere ficar com o que tem qualidade menor do que o que não tem condições. O próprio clube não tem condição. Quer ver? Alojamento, por exemplo, é um problema sério. Alojamento hoje, nenhum clube praticamente tem um alojamento de acordo. Sim. Entendeu? Aí o que acontece? Ele não consegue manter um grupo dele se ele mexe com a base de sub-15, 17, 20. A gente está falando de basicamente, vamos lá, 60 jogadores, tá? 60 jogadores, 20 para cada categoria. Entendeu? Esses 60 jogadores aí, pelo menos 70% tem que ser de fora. Porque você não consegue montar um time forte, né? Só com o jogador competitivo de só dentro, com uma região. Só com uma região. Você tem que fazer captação. E essa captação você vai no Brasil inteiro. Por que o Palmeiras está? Porque o cara que está lá dentro lá, né, a gente sabe, ele faz captação no Brasil inteiro. Os times grandes hoje fazem captação no Brasil inteiro. Então eles têm vantagem porque eles conseguem a amplitude de jogador que ele tem, entendeu? A carteira de jogador que ele tem é muito grande. E um só que ele revelou já. Um só paga todos. Aí é que tá, é o que o Vidal falou. Os clubes veem nisso aí o quê? Gasto. Mas não é investimento. Porque você pode trabalhar 30. Mas se sair um dos 30, pagou 40, toda a conta. 40, por exemplo, 50, né? Cotia foi feito com o dinheiro de um jogador só. O CT do São Paulo foi feito com o Breno. Né? O Breno foi vendido por, acho que 20 e poucos milhões na época. Foi o valor que é o CT do São Paulo. O São Paulo revelou bastante, né? Naquela época São também. Paulo é outro clube que parou, entendeu? Mudou a visão, inclusive, da característica do jogador do São Paulo. Você vê o sub-15 do São Paulo, parece um profissional. Cara, é cada jogador que você fala, caraca, é sub-15? É pra vender. É perfil que eles falam. Perfil de mercado, perfil né? de mercado. Perfil de mercado. Aí o que acontece? Sabe que eles não erraram, mano? Porque quando começou com esse negócio de perfil de mercado, pra mim era perfil de supermercado. Não é possível, velho. Não é possível algumas coisas que a gente... É absurdo, cara. Cara, eu sou muito crítico em relação a algumas coisas, meu. Eu também sou. O futebol, ele tá muito
robotizado, aquela coisa de... 2 linhas de 4, vai pra lá, vai pra cá. Não, você pega os jogadores de hoje, da base. Se você pegar os jogadores de hoje da base e falar sobre a nomenclatura, janela aberta, cobre bola, né? Não, eles sabem tudo. Mas se você vê ele cabeceando, ele não sabe cabecear. Entendi. Ele não sabe dominar uma bola. Ele não sabe fazer uma virada de 40 metros. Finalização. Por quê? Porque se mudou a metodologia de trabalho no Brasil. Entendeu? Então assim, eu brigo, não é que eu brigo, eu e o Alexandre, a gente conversa muito, às vezes o Deco entra na conversa também em relação a isso aí. Cara, tem que ter o cara que estuda, ok, mas o cara que jogou é diferente. Hoje o Alexandre estava falando com o pessoal da Federação Paulista, ele falou uma coisa pro cara, e é verdade. Cara, como que o cara é professor de natação, só que ele nunca nadou? Como que ele vai ensinar? Nunca deu um bico na bola, cara. Pô, não é, Marco? Então, eu sou da tese assim, mano, você só dá aquilo que você tem. Você tem dinheiro, você vai emprestar. Se você não tem, você não vai me dar. Não vai emprestar. Sim. Não é, Marco? Então, assim, eu vejo o futebol muito assim, sabe, Fabiano? Cara, eu falo assim, mano, não é que o cara só jogou, o cara jogou e o cara tem que se especializar também, tem que estudar, tem que procurar tal. Mas o cara que só que assim, e hoje no futebol mudou, né? Esses que têm um diploma estão na frente do cara que jogou. Pra você ver, os 2 treinadores do time de Campinas nunca jogaram. Então. Um é o Pivete lá, né? Pivete, é Bruno. Então, é o Bruno Pivete. E o outro é o Moreira. Eu sou meio crítico dele. Mas não pode. Vamos pra resenha. Vou falar. Porque se a gente começar a falar... Eu quase liguei esse japonês aqui semana passada por causa disso. Vamos pra resenha logo, senão eu vou começar a falar besteira. Porque eu sou igual você, Vidal. Eu sou crítico no último em certas coisas. Eu sou, cara, eu sou crítico assim, e eu até me altero, tem hora, porque, cara, não entra, mano, não entra. E outra, ontem eu tava conversando com um dos melhores captadores de atleta daqui do Brasil hoje. Ele tava do Vasco, ele foi para um time de Santa Catarina. E aí ele falou assim, Marco, saiu de um time grande para ir para um time pequeno de Santa Catarina, mas a visão dos caras do futebol dos caras é totalmente diferente. Falou, Marco, ela dá liberdade pra trazer o que ele quer. Não, olha só. Aí eu falei, putz, e os caras é dono do Barra, é um time da Holanda e um time de Portugal. São 3 times, os caras são donos de 3 times. Um no Brasil, um na Holanda e um em Portugal. E eu falei, putz, então é o seguinte, aí o lateral direito vai ter que ter 1,90m, porque se Holanda... Eu falei, cara, porque os caras já falam comigo, o meu lateral tem que ter pelo menos 1,85m, 1,86m, se não serve. Aí ele falou, pô, Marco, você sabe de uma coisa? Cara, a visão dos caras é diferente. Olha só como é que tá. Não, a visão dos caras é diferente. Ele falou pra mim o seguinte, primeira coisa, qualidade. O cara pode ser um anão, mas se ele tiver qualidade... Já interessa. Os laterais bons, o Roberto Carlos não era alto, cara. Entendeu? Marcelo não era tá alto, jogando cara. Aí, mas é uma época um pouco diferente, né? Por exemplo, o Roberto Carlos já é... O Marcelo não, já é um atual, né? Que veio logo depois do Roberto Carlos. Aí você vê, o cara jogou na Europa a vida inteira, hoje ele tá jogando de meia aqui no Brasil e faz a diferença. Por causa de quê, Vidal? Qualidade. Não, aí você vai levar um meia do tamanho do Marcelo, os caras não querem nem ver. E outra, o meia hoje, quando tem um pouquinho de velocidade, sabe o que os caras fazem? Joga de beiradinha aqui pra mim. A discussão começou, Vidal, rapidinho na resenha, porque hoje você estava no jogo contra o Ceará, certo? O Danilo Barcelos estava morto. Qualquer cego via que coloca um ponto em cima dele que a ponte ia deitar. Ele colocou o ponto aos 44 do segundo tempo, foi a jogada que saiu quase seu gol. Com os 30 mais ou menos, com 35 mais ou menos do segundo tempo, ele colocou o Ratamoto lá, né? Então, aí foi a discussão, porque se o cara vê um pouco, jogou uma bola, ele ia ver que o Danilo não subiu uma jogada. Não, Fabiano, se a gente for por essa linha... é por isso que eu quero ir para exemplo, porque se a gente for por essa linha, mano, a gente vai parar na seleção brasileira. O auxiliar do Tite é o filho dele. Sim. Não, cara, tá errado. E aí, na hora que o jogo faltava 5 minutos, tava fazendo o quê? Comendo amendoim? Agora, se você tem um cara... O próprio César também devia estar contando piada lá. Mas se você tem um cara de visão, de sensibilidade no campo, esse cara ia estar gritando com os jogadores para não subir. Porque o Tite, eu compreendo, o Tite tá no calor do jogo. Ele tá olhando aqui a bola, tá olhando não sei o que lá. Pra que tem auxiliar? Mano, o auxiliar olha a outra linha.
Entendeu? Mano, então assim, aí você põe o irmão, você põe o filho, o papagaio, o periquito. E outra, hoje todo treinador faz o filho estudar educação física. Todos têm. A maioria dos treinadores. Aí vai fazer o curso porque tem dinheiro. Aí os treinadores que trabalham a vida inteira não tem dinheiro e os caras estão fora do mercado. Aí vocês trazem português para ser treinador no Brasil. Você pega a maioria dos treinadores, ou é o filho ou é o irmão. Algum parente ele levou. Entendeu? Então assim, eu tava vendo, acho que um estudo que fora, alguns lugares não pode levar parente. Mas isso aí é igual empresa. Você não pode trabalhar com isso. Você não pode trabalhar. O concurso público, supostamente, você não pode ter parente lá dentro do processo. Vamos entrar nessa lei que é mais. Aí é mais válido que o futebol. Então, é por isso que é Brasil. Então, assim, por isso que é Brasil. Conta um pouquinho mais do seu projeto. Acho que esse projeto aí do futebol sem maquiagem é uma coisa que é legal. Futebol sem maquiagem, mano. Acho que é uma coisa legal, né? Cara, na verdade, assim, depois que eu parei... Na verdade, quando eu vinha jogando ainda, isso aqui né, Marcos? Você vai tendo algumas experiências, vai tendo alguma passagem, algumas coisas, vai ouvindo algumas coisas, né? E eu, quando eu tava no Ceará, inclusive quando eu tava no Ceará em 2009, uma professora me procurou e ela falou assim, Fábio, eu preciso de uma ajuda sua. Eu sou professora, leciono para crianças de 8 a 12 anos e eu apliquei uma prova para uma criança de 10 anos, numa sala de 10 anos, e a criança não fez a prova. Ela simplesmente escreveu o nome dela e entregou a prova em branco. E na devolutiva ela foi questionar a criança, ela me contando, né? E ela falou, fulano, por que você não fez a prova? Eu falei, não, professora, eu não preciso estudar não, que eu vou ser jogador de futebol. Cara, ali já ligou um pisca-alerta ali de uma luzinha amarela. Eu falei, quantas crianças não tem no mundo, olha, no mundo não, no Brasil, né? A nível Brasil, com esse mesmo tipo de pensamento. E aí eu trago pra minha vida, eu fiz a mesma coisa. Porque quando eu quando eu sou transferido do Primavera pro Paulista de Jundiaí e saio de perto da minha mãe e do meu pai, a primeira coisa que eu faço é parar de estudar. Cara, e isso me trouxe consequências desastrosas na minha vida. Eu falo nas palestras que eu faço hoje, que a pior decisão da minha vida foi ter parado de estudar. Né? Porque se você pegar a criança, você fala, essa criança, eu vou ser jogador de futebol. Tá, mas por que você quer ser jogador de futebol? Porque eu quero ganhar dinheiro, quero ajudar minha mãe, quero ajudar tal. Mas quem disse se você for no médico que você também não vai fazer isso? Não vai ganhar dinheiro, não vai ajudar sua mãe, não vai ajudar. E quem disse que você vai ser um jogador de futebol bem sucedido? A esse ponto que você está falando. Porque o funil ele começa aberto, mas depois ele fecha. Ou seja, o futebol não é para todo mundo. Né? Então assim, só que eles não têm essa informação. Por quê? Porque o futebol ele mexe com a economia do país. Certo? Então quando passa alguma coisa sobre o futebol, só passa o lado bom, né, Marcos? Só o lado bom. Imagina você tá do lado da sua família assim, seu filho do lado e aparece lá. Fábio Vidal, Marco Aurélio foi despejado do seu apartamento por falta de pagamento, por 3 meses de pagamento, a filhinha da escola não pode entrar, entendeu? Entendi. Mas essa também é a realidade, porque o salário mínimo é real no futebol e muitas vezes atrasa, né? Então assim... E principalmente o mínimo, né? O mínimo, quem ganha muito é mais fácil atrasar o mínimo do que o máximo, né? Então assim, e depois que eu parei de jogar, comecei a fazer outras funções. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Poli Jundiaí, no treinador do Sub-15, eu montei um projeto, eu fui observador técnico do Fluminense, eu tive escolinha, tive um canal no YouTube, então fiz algumas coisas. E diante desse cenário, eu montei essa palestra que é desse projeto de futebol chamado Futebol Sem Maquiagem, que nada mais é levar o contexto do futebol, da realidade do futebol, para essas crianças e famílias que estão sendo introduzidas dentro do futebol. Eu falo muito quando eu inicio a palestra, porque assim, como é a realidade, né, então é um choque de realidade mesmo. Eu falo assim, não estou aqui para acabar com o sonho de ninguém, pelo contrário, estou aqui para que vocês possam se preparar melhor e de certa forma aumentar a chance de vocês vir a saber negociar futuramente, né? Então aí, mas o que acontece? Na verdade, eles não têm dimensão disso aí. Mínima noção. Cara, eu vou te falar. E eu falo também na palestra, eu falei, olha, se eu tivesse ouvido a minha palestra, não é porque eu jogasse, eu teria estendido minha carreira um pouquinho mais. Porque assim, tem muita coisa que a gente só sabe depois que passa. E hoje as informações estão mais fáceis. Na nossa época, as informações estão muito mais rápidas, né? Então assim, o projeto Futebol Sem Maquiagem hoje, pra mim, aí eu falo até brincando que é a menina dos meus olhos, né? É o meu sonho de consumo, por quê? Porque até falo assim, hoje vocês sonham em ser jogador de futebol. O meu sonho hoje é transmitir todo o conteúdo, conhecimento que eu tenho para vocês, né? Então assim,
eu tive umas devolutivas, assim, nas palestras que eu tenho feito, muito bacana. E é o que tem me incentivado a continuar. Eu fiz uma palestra ali perto de Mojimirim, que aí eu acabei a palestra e tal, aí o pai pediu a palavra, Marco. Posso falar? Tá, pode. Cara, eu vou te falar, eu vim aqui contrariado, porque eu trabalhei o dia todo, né, tô cansado, aí meu filho veio, porque a família tem que ir, tal, e mas vim com aquela coisa de, um ex-jogador vai boleirar e não sei o que e tal. Cara, e hoje ele falando, eu tô saindo daqui totalmente com uma visão diferente do que eu tinha do futebol. Parecido. Né? Porque assim, o pai não sabe, muitos pais não sabem nem como lidar para facilitar a carreira do filho. E aí, Marco, a gente sabe que todos os pais querem ajudar, todos, não tem um pai que não quer ajudar, mas ele não entende do ambiente do futebol, dos bastidores, ele não sabe que o clube pode, que o clube aceita ou não aceita, e ele na ânsia de querer ajudar, ele acaba atrapalhando. E é o que mais vem acontecendo. Eu vou dar um exemplo que o Marco viveu, que isso aí eu também vivi, é o pai que quer pagar. O pai ou paga o diretor, ou paga o treinador, ou paga não sei o que, ou paga, né, para dar oportunidade pro filho. A gente fala muito que é para comprar o ingresso, né? Que comprar o ingresso do filho, que antecipar, não sei o que lá. Cara, o grupo rejeita esse jogador. O próprio grupo rejeita. Entendi. Porque na cabeça do grupo fala assim, ele só tá aqui porque o pai tá pagando. Ele pode até ter condição de estar ali. E eu joguei com um cara que tinha condição de estar ali sem pai pagar. Só que o grupo já tinha rejeitado ele. Mas o pai quer dar a força dele. E aí, e acho que tá ajudando. E na verdade, o Fabiano e Marco, o que eu tento fazer com a palestra? De certa forma, é minimizar a frustração daqueles que não conseguiu, né? E também tentar preparar melhor daqueles que vão chegar. Porque assim, é uma coisa que vai replicando, né? Que a gente vê muito no futebol. É o cara que tentou ser, não conseguiu, aí ele replica no filho, pro filho ser a qualquer custo. Ele acha que ele não chegou porque o treinador não foi com a cara dele. Aí ele já vem, mas o treinador não tá indo com a cara do meu filho também. Entendi. Entendeu? Então, e o futebol é muito bacana, porque ele te abre um leque de visão de tantas coisas que a gente passa, né, Marco? De tanta coisa que a gente vê, a gente fala assim, mano, não é possível que eles estão fazendo, mas faz. Por quê? Porque eles não têm conhecimento. A família não entende. Eu acredito que deve ter bastante gente ouvindo essa live. Mas a família não entende que o ambiente do futebol, seja na escolinha, seja na base de algum clube, seja no alto rendimento, aquele ambiente é do filho. E não é do pai, não é da família. O que acontece é que muitas vezes o pai está trabalhando a semana toda, e aí ele vem assistir o filho no final de semana, ele não sabe a maneira que o filho treinou, e manda, né, começa a dar ordem da arquibancada, xingar aquela coisa toda. Vai colocar meu filho, pô? Eu já vi, Fabiano, situações que o cara tá gritando, o filho dele jogando, e o pai gritando com o menino, gritando, o treinador foi lá, tirou o menino e falou, vai lá na arquibancada, calma seu pai. Bem por aí. Mas tem muita coisa. Eu vou contar uma história pra vocês aqui, ó. Na época eu tinha um projeto, certo? Eu trabalhava com meninos de 9 a 17 anos. Você chegou aí lá, né, Marcos? Eu roubei jogador seu lá. Eu sei, Roubei não, Vidal. Lá ainda tudo? Foi lá também, né, Fabiano? Fabiano foi, inclusive o Vidal, ficou o apelido dele Vidal, pô. Porque eu tirei ele de lá. Vidalzinho. Deixa, aí, não tá, não vou ficar sabendo agora. Aonde tá, mano? Não, foi trabalhar com o pai, parou. Mas também desse jeito que foi pela porta do fundo, né? Aí o que acontece? No projeto, vou dar um exemplo. O projeto tinha dois investidores. Um era o Deco e o outro era um amigo meu de infância lá que botava um dinheiro. Ou seja, então não precisava pagar, não era um modelo escolar, era alto rendimento. Né? O menino vinha, tal, fazia, treinava, tal. Se tivesse abaixo, eu pedia para votar no outro momento, tal, beleza. E no projeto tinha uma particularidade que eu não permitia falar palavrão. Na palestra eu falo para os pais. Por quê? Porque principalmente quando a gente está desenvolvendo criança, eu falo que não tem a necessidade do palavrão. Porque eu falo que quem xinga palavrão não torce, incita violência. É fato, né? No profissional, de repente, os caras já estão formados, tá diferente. Mas na base, eu acho que não tem essa necessidade. Sim. Nós estamos lidando com crianças e informações ainda, né? E de certa forma, a gente coopera com a formação do caráter. Desenvolvimento, né? Então, eu não podia falar palavrão. Aí nós fizemos uma parceria com o 15 e com o 17 do Primavera. Aí estamos ali em tudo, disputando o campeonato, 9 horas da manhã me chega um pai com um copo de cerveja desse tamanho. Eu acho que tinha vindo da noite direto. Pô, Marco, começou a xingar.
filha da mãe e tal, xingando o menino do Ituano e tal. Cara, nós jogamos lá no Souza Lima, lá no campo pequeno, lembra do campo pequeno lá? Tudo juntinho assim, o pai xingando e tal. Aí beleza, aí na apresentação na segunda-feira eu reúno o time do Sub-15, né, que o pai era do Sub-15. E aí eu vou falar assim, olha, a partir de hoje, se o menino estiver jogando e o pai estiver falando palavrão, o menino vai pro banco. Se o menino estiver no banco, o pai estiver falando palavrão, o menino vai ser convocado. E que se continuar, a gente tira do projeto, independente de quem seja. Pode ser o 10, a faixa, pra mim eu não me preocupo, porque eu sei e o Marco também sabe que se você trabalhar com 30 meninos, se chega, isso eu vi também, se chegar a 2 ou 3 é muito, nós estamos falando de um número muito alto. Então você não sabe quem é que vai chegar. Eu tive um treinador que falou isso na base do Primavera. Olhou pra nós e falou assim, mas se der 2 ou 3, 2 meninos aqui, 1 ou 2 jogadores é muito. Eu olhei assim e falei, mas como assim? Eu já visto a camisa, eu acho que eu já sou jogador. Né? E é o que todos acham, porque se você pegar no Instagram do menino sub-13 que tá no São Paulo, no Palmeiras, tá aqui, ó, atleta do Palmeiras, jogador do Corinthians. Ele já acha que com 13 anos. E a família compra ideia, porque, né, Marcos? Principalmente. Marcos trabalhou com a família, sabe como que é. E aí o que acontece? Eu reuni os meninos, falei, olha, não pode falar palavrão, tal, essa coisa e tal, né? Cara, chegou no ouvido do pai, né? A mensagem chegou, mas era pra chegar, né? Só que aí o pai atrás de mim, mano. O pai um grandão assim, mano. Mano, eu correndo do pai. Teve um dia que nós batemos ele de frente, não teve como. Falou, a gente precisa conversar. Falei, vamos conversar. Aí subimos na arquibancada, vamos ali na arquibancada mais tranquilo, tá? Na hora que nós chegamos pra sentar, mano, ele falou assim pra mim, você precisa entender que a gente é torcedor. Eu falei, nem sem ter, né? Eu falei, não, desculpa. Primeiro o senhor é pai, primeiro o senhor educa, primeiro o senhor dá exemplo. Que o senhor vai torcer pelo filho do senhor, eu não tenho dúvida. Tá pra nascer um pai que não vai torcer pro melhor do filho, né? E falei tal. Ele falou, não, mas então eu tô atrapalhando meu filho. Se continuar dessa maneira, tá. Então não vou vir mais. Não, pelo contrário, a gente era um projeto que a gente queria a aproximação da família. Porque assim, a gente era uma extensão da casa, entendeu? E a gente queria aquela ligação, por quê? Porque o Marcos, se ele for trabalhar com um grupo de jogador, ele sabe que se a minoria vai virar jogador. Mas a maioria, amanhã ou depois, vai ser pai de família. Entendeu? Então essa é a nossa maior preocupação. É formar o cidadão real. Porque o clube também fala que forma e não forma. Depois até tem outra história. Mas aí o que acontece? Então você precisa ter uma aproximação, né? E aí tem outra coisa. Falei, e outra coisa, você sabe que se você levar seu filho no Corinthians, no Palmeiras, qualquer lugar português, qualquer lugar, eles vão pôr seu filho lá pra dentro, vão fechar a porta, você não sabe nem quem tá lidando com seu filho. Você sabe que existe um número muito alto de pedofilia dentro do futebol? Tem que se falar. Nós vamos esconder, né? Aí falei e tal. Aí, não, eu vou melhorar, então não sei o que lá, tal. Beleza, ficou. Só que aí, o que eu faço? Eu volto no jogador. Porque senão fica aquela coisa solta. Sim. Reúno os jogadores de novo no outro dia e falo, galera, qual que é o intuito desse projeto? É vender jogador. É vender jogador, é revelar jogador, é pôr jogador na vitrine, não sei o que e tal. Esse é o primeiro foco do projeto, né? Na visão deles. Na minha, só que eu não posso falar isso. Sim. A realidade eu não podia falar pra ele. Então a realidade na cabeça deles é essa. Né, Fabiano? Tanto que de sexta a gente não treinava. Era palestra com o pastor, com não sei o que lá. A gente ia fazer palestra pra direcionar eles. Só que eu falo assim, o intuito do projeto é esse, certo? Vamos supor que o Juninho, nós jogamos com o Ituano, o Juninho era o gestor, o Juninho me liga. Falou, Vidal, gostei daquele 9 seu, né? Como que a gente faz? Falei, Juninho, o que você quiser a gente faz. Ele vai por empréstimo, vai de vez, vai, né, você compra metade, depois paga metade, o que você quiser, pode levar ele. Só que, Juninho, deixa eu te falar. Cara, você lembra aquele pai que tava na arquibancada gritando lá? É o pai dele, velho. Aí o moleque puxou. Você entendeu? Você acha, aí eu pergunto pros meninos, você acha que o Juninho ia querer levar um jogador desse? Vai lá atrapalhar ele? Então, assim, não é uma coisa que... Mas é aquilo que a gente fala, né? A nossa visão, ela não pode ser limitada. Nossa visão tem que ser ampla. Outro dia nós fomos levar um menino lá, o Michel, lá pro Desportivo Brasil. Aí a gente, no projeto a gente era muito rigoroso. Não podia pintar cabelo, não podia pôr brinco. Você fala, mano, tira o brinco. Tele Santana. Mano, eu adorava. É isso aí, né? Mas é uma coisa assim, porque você tá falando com base, você tá formando. Depois que ele virar a chave, se ele chegar a virar a chave, aí ele faz o que ele quiser. Foi igual a história do Macedo, né? O Macedo chegou lá. Isso no profissional. Fez o dread no cabelo. Ô, professor bonito. Macedo é um caso à parte. Tirei isso aí. Vai tirar isso aí. Eu acabei de fazer.
Gastei um monte de dinheiro. Vai tirar, vai se preocupar e cuidar da sua família. Mas é mais ou menos isso aí. E hoje ninguém tá com essa preocupação. Não tem. É só resultado. Por isso que as cobranças às vezes são injustas. Por quê? Não tem mais essa responsabilidade. Todo mundo que tá ali para dar resultado. E quem tá de fora tá para cobrar. Simples. Eu vou contar uma história que eu conto na palestra. Eu trabalhei num time como observador técnico e tal. E aí o diretor vem aqui no aeroporto, ele tinha marcado até uma reunião com o Deco no dia. Aí ele vem aqui e ele sabia que eu era dali e tal. Ele falou, vem aqui, vamos almoçar junto e tal. Aí eu vou no aeroporto almoçar com o cara. E tava disputando a Copa Nike aqui em Jarinu. Aí ele me liga, vem aqui, não sei o que. Ela fui lá, mano. Mano, ele tava bufando, porque assim, como é que pode? Ele vai acabar com a minha geração e não sei o que, BBB, tal. O que acontece? A gente tinha 2 meninos do Sub-15 na seleção brasileira. Um aqui e outro aqui. Esse aqui fez uma panela, fizeram uma panela, a panela não tocava pra outra. Mano, ele tava perdendo o jogo, tava acabando com a geração. Não era só os dois, tinha uns outros times, né, Marco? Uns outros meninos no time e tal. E aí ele, pô, mas também, pai, comendo e falando, né? Mas também quer postar foto 3 horas da manhã no baile funk, não sei o que, papapá. Aí eu falei assim, tá, mas e os pais, e a família, né? Falei pra ele e tal, ele falou assim, pô, o menino fez contrato com a gente de 3 anos, pra ganhar 3 mil, a primeira coisa que o pai fez foi pedir a conta do emprego. Pô, agora eu vou gerenciar a vida do meu filho. Menino de 15 anos. Nós estamos falando de menino de 15 anos, tá? Ou seja, o pai se abdicou de ser o provedor da casa e colocou a responsabilidade nas costas do menino de 15 anos. E o menino falou assim, eu vou no baile funk, se meu pai falar alguma coisa, eu corto a mesada dele. Tá certo. Eu falo isso pra palé, né? Se ele falar alguma coisa, vai ficar sem mesada. Aí, Marco, o que eu ia fazer? Na minha cabeça eu já vi assim, mano, eu vou perguntar pra ele, né? Mas eu falei, não vou perguntar não, porque mas eu ia perguntar pra ele assim, eu ia falar assim, tá, mas e o clube? Porque a maioria dos clubes fala assim, formamos melhor o cidadão para ter um melhor jogador. Formamos ser humanos aqui, formamos, né? O clube também tem uma participação, né? O clube tem uma participação, né? Mas sabe qual era a resposta de um cara desse? O cara desse ia falar para mim assim, tá, Vidal, como que eu mando um menino de seleção brasileira embora? Amanhã vai estar lá no portão, no Uber, vai estar o cara do Flamengo, do Fluminense, não sei o que lá, tudo só esperando esse moleque. Amanhã depois esse moleque estoura. Nesse time vão querer saber quem foi que mandou ele embora. Ou seja, nós estamos falando de um moleque de 15 anos que manda na casa dele e que manda no clube. Aí eu faço isso na palestra. Falo, vocês acham que psicologicamente esse menino está preparado para lidar com todo esse tipo de pressão? Não. 15 anos de idade. 15 anos de idade. As pessoas de fora, aí é que fora, tá. Mano. O problema não é o menino em si. O problema são as pessoas de fora. O problema é o sistema. Então, ou seja, ele pode fazer o que ele quiser. Sim. No máximo que vão fazer é cortar a ajuda de custo. No máximo que vão fazer, talvez deixar ele fora de um jogo, mas não vão mandar ele embora. E ele sabe a importância. A importância dele fazer no clube, ele não é bobo. Na palestra, o que eu faço na palestra? Eu tenho uma foto, tá, Gabigol, Neymar e Janchera. Janchera prepara onde? Janchera. Mas por causa de quê? Na foto do pai. É o maior exemplo que a gente tem. Sim, cara, tudo esse cara virou o exemplo de tudo. Eu começo contando a história, tal, aí pum. Ninguém conhece o do meio. Ninguém conhece o do meio. E era o Fera. O do meio era o Fera. Ele era do Santos também, né? Que assinou o maior contrato da dele. Aí o pai não quis renovar e tal, bateu o pé, não sei o que, começou a leiloar o moleque, aí beleza, foi pra fora, né? Não foi pro Santos, não continuou no Santos. Começou a se perder. Marco, a gente teve um exemplo com a gente. Começou a se perder. A gente teve um exemplo com a gente. Tinha um menino no Santos lá que era artilheiro de tudo. O Igor foi artilheiro sub-13, sub-15. Aí na época a gente foi no Cláudio Guadães porque ele trabalhava cozinho, né? Tinha o escritório dele em São Paulo. Chegou no Cláudio, não, o moleque vai assinar lá. Beleza. O Zico começou a monitorar. Monitorar. O Cláudio liga pra nós, não vai assinar nós não. Mas por quê? Não sai da night. Beleza, vamos falar com os pais. Velho, tá acontecendo isso. Fabiano, onde tem estrela, vai brilhar em qualquer lugar. Olha a cabeça da família. A cabeça.
Eu não tava nessa época aí, eu já não tava nessa época. Eu falei. Foi depois de sair. O Fabiano meter assim, é Deus que escolhe a estrela que tem que essa aí já tá escolhida. Tá escolhido. Aí depois de sair só desliga, era Nextel na época. Eu desliguei, fiquei pensando. O Fabiano largou o futebol por causa disso aí. Eu falei, eu não mereço escutar isso. Ele largou. Eu falei, Vidal, eu não mereço escutar isso. O pai dele chamava Fabiano, ele até faleceu já. Falei, Fabiano, desculpa, então a partir de agora você fala com o pessoal lá, eu não converso mais com ele. Tirou um moleque, levou um moleque pro outro escritório lá em São Paulo, não sei de onde era, lá falava que era amigo não sei de quem, aquelas coisas lá, né? Aquelas promessas. O moleque foi parar na Portuguesa, da Portuguesa foi sumindo, tava no Amador de Campinas até esses dias atrás aí. É, um puta jogador, mano, puta do moleque, puta do jogador. O irmão dele joga ainda, o irmão dele é o Lucas Silva. Como que é o nome dele? Igor Ramos. Ele jogou na Ponte e na base do Santos. Na base do Santos lá ele forte em tudo quanto é campeonato, foi cotado pra seleção, aí acabou não indo. Isso mexeu com a cabeça dele. O próprio treinador no campeonato lá no Sul, lá como é que é o nome, cara? Alegrete. Ele foi artilheiro do campeonato lá, foi artilheiro no Japão com o Santos. E aí o pessoal da seleção chegou a conversar com ele e tudo lá. Aí convocaram um monte do Santos, não convocaram ele. Aí cabeça do moleque. Aí depois dali. E aquela coisa, a família se jogou na Lombrada lá do CTR Pelé, todo mundo aqui, ó. Sou amigo do Wagner Ribeiro. Sou amigo não sei de quem. Sou amigo. Cara, é um outro problema sério. Então por isso que o Vidal tá falando hoje, o problema, cara. Tem que mostrar pra família, né? Porque a família. Não, o problema é a família, assim, o problema é que a gente fala assim, é a família. Entendeu? Porque vislumbra, né? Descobre o princípio básico. Que é a questão de acordo. Pô, eu assinei um contrato com você, o Vidal quer me oferecer mais, cara, seja justo, fala, Marco, ó, o Vidal me ofereceu assim. Não vai deixar de fazer o negócio às vezes. Sim, exatamente, mas se mantém. Deixar, só que se o pai que tem esse valor, cara, o filho não vai ter valor nenhum também, né? Acho que hoje de manhã eu tava vendo um cara falando disso. E até, não sei se vocês viram o Instagram lá, eu coloquei até no meu Instagram hoje, cara. 2 situações que eu vi falando muito disso aí. Que os pais hoje é o maior problema dos atletas. Todo pai acha o Neymar em casa. Você entendeu? Não, mas aí eu falo isso aí, né? Só que eu acrescento ainda. Porque assim, pior do que achar que é o pai do Neymar, pior do que ter o Neymar em casa é achar que é o pai do Neymar e querer negociar. Não, eu tenho o Neymar em casa, mas agora eu sou o pai do Neymar, então. E agora eu sou empresário que vou negociar. Não sabe nem onde tá pisando, né? Pai de atleta virou profissão. Né? Pai de atleta hoje. Só pegar um exemplo, o pai do Neymar negociou bem, cara, não sei, assim, levar ele pro PSG, será que foi uma boa, assim, né? Eu vejo, você vê pelos resultados. Resultado assim, como que eu posso falar? Por onde o que ele poderia ter chegado. Por onde o Neymar passou, ele fechou as portas. Sim. Então você vê por aí. E outra, onde ele poderia ter chegado, né, Vidal? Onde ele poderia, com o potencial dele, ter chegado. Não, teve um cara que geriu a carreira dele, certamente. Ó, está no Barcelona tal. Continue no Barcelona. Até a hora que o Messi vai sair, você vai ser estrela do Barcelona. Não queira sair por lá. Sabe o que eu falo muito, Fabiano? Escolha. Futebol é muita escolha, velho. As escolhas erradas. O Denilson falou isso no entrevista dele até hoje, né? Ele tava voando no céu, acho que na França. Aí a Arábia fez uma proposta pra ele jogar no... Escolha. Ele foi pelo dinheiro. Se tivesse ficado na França, ele teria sido o próprio Cristiano Ronaldo sumiu, cara. Mas a carreira do Cristiano Ronaldo é bem feita, né? Não, sim, mas assim, ele queria talvez estar em evidência. Cara, quem? Não, acho que não. Sumiu, cara. A partir do momento que o cara aceita uma situação e outra, na idade que ele tá e aceita a situação dessa, ele já sabe que... Ele vai sumir, né? Ele não vai sumir, pelo contrário. É outro tipo de mercado. É outro tipo de pensamento, né? Ele já está numa outra linha de pensamento. Por exemplo, ele com certeza ele abriu outro mercado ali. Entendeu? Tira do meu. Por exemplo, o Zico quando foi pro Japão. O Japão não era nada. Sim. O Japão depois do Zico. A visibilidade que ele deu pro Japão. Então é o que ele tá fazendo agora. E outra, o próximo a ir pra lá é o Messi. Entendeu? Acho que tá quase certo já pra ele. Então, eu acho que o Messi volta então vai ser uma situação. Tem informações aí. O Vidalzinho tem informação privilegiada, mano. Olha aí, ó. Esses caras furo de reportagem aí, no... Quem quiser pode. No Podfísio. No Podfísio aí, entra aí. Então, olha. Ele tá mais perto de voltar pro Barça do que qualquer outra coisa. Porque ela é sempre em casa, né, cara? É outra coisa.
E ele é cria da casa, né? Ele sabe a filosofia do que é, né? Não, ali Ele manda lá. E outra, até de repente projeto pra depois que parar também, né? Tem até isso também, os caras pensam muito. Pra trabalhar? Quanto vai pagar pra Paga projeto, né? Vamos fazer um projeto da semana pra ele. Vai cobrar um salário mínimo? Não, porque o convênio dele é caro, pô. Não, jogador, né? não, Tem que pô. fazer com televisão. O problema é que vai ter que negociar o por fora dele. Ele parar e vai comprar uma ilha lá na Catalunha, vai morar lá e ficar quieto, velho. Não é mais nada. Então assim, cara, é muita coisa do futebol que... Não, futebol, mas o Vidal tá fazendo é essencial, cara. Futebol sem maquiagem, o nome caiu como Uma luva, né? E o que é legal, o que ele colocou, eu tinha visto ontem, e aí eu vi no Instagram do Vidal. O Valdívia foi internado, cara, com surto psicótico. Né? Eu achava ele sempre fora da casinha, assim, naturalmente. Mas, cara, a história do que você Valdívia, levantou foi uma coisa muito legal. Na verdade, eu fiz um curso, também tive a oportunidade de fazer um curso de que, eu até falei disso, vocês comentei com o Marco, fiz um curso de psicologia do esporte. Cara, eu, assim, abre a cabeça... Muda, porque assim, eu até falei depois, falo brincando, né, porque assim, brincando não, até porque é sério, mas não adianta o cara estar bem fisicamente, bem taticamente, se não tiver mentalmente bem. Sim. Entendeu? Então a saúde e outra, o Fabiano tá aqui, pode me falar melhor ainda nessa parte fisiológica da pós-pandemia, né? E aí, porque tudo, até um comentário, mental, até um comentário de uma mulher falou, mas não é só no esporte, não é só no futebol não, é na vida cotidiana, né? No geral que mudou. E hoje, ó, coincidência, ó, e aí as pessoas estão começando a olhar de uma certa forma isso aí. Hoje, na hora que o Alexandre estava falando na reunião com o pessoal lá da Federação Paulista, eles estão se preocupando muito com o desaceleramento do atleta. Isso Cuba já faz. Pessoal do vôlei? Vôlei, acho que é basquete, alguma coisa assim. Principalmente o vôlei. Eles já fazem isso, né? Então, assim, já é uma situação já... Mas no Brasil nunca teve isso. Só que nunca se preocuparam. Nunca se preocuparam. Só que assim, a gente tem números aí, N números. Nilmar, não, depressão. Damião, aquele Thiago. Tem um menino que jogou, o que tá no Corinthians agora também. Um menino que jogou no Inter, o meio, o camisa 10 lá que jogou no Inter há muito tempo também. Fala com o próprio Luan Tive também, com ele, cara. Não tem como, né? Não tem como, então assim... É uma vida muito louca, né? Muito, e outra, você vira muita chave, pressão, né? muita... E aí do nada, por isso que você se preparar pra parar de jogar, eu falo, cara... Não só parar, né? Marco, eu posso falar por mim. Eu tive uma puta crise de ansiedade no meio da pandemia. Cara, não dormia. Podia deitar, velho, rolar, não dormia. O Hugo sabe como eu sou ligado a 390. E a recordar, Vidal, ia treinar, que me salvou foi atividade física. Ia treinar, chegava na noite seguinte, cara, não dormia de novo. Toda hora você acha que seu coração tá batendo mais acelerado que o normal, que você vai morrer, que você vai infartar. A sua cabeça muda de uma forma, cara, se você não entrar num psicólogo, não entrar no prumo, saber a causa que tá trazendo isso aqui, lógico, no meu causa foi a pandemia que começou a fechar tudo, eu falei, cara, fudeu, vou ver do que agora, né? Então, mas imagina um cara chegando, acabando a carreira. Puta, eu fiz dinheiro pra me acabar minha carreira, alguma coisa. Eu vou fazer o que daqui pra frente, né, velho? E cada dia fica mais curta a carreira de jogador. Não, e é isso aí que a gente aborda, por quê? Porque na verdade o que acontece? Que eles não entendem, que é justamente o que o Marco falou. Eles falam, eles vivem jogo profissionalmente, vivem ali seus 15, 16 anos numa loucura. No máximo, né, de atleta, para viver uma vida e vão encerrar a carreira ali nos seus 35, 36 anos. Para viver até os 70, que é a idade média do brasileiro hoje. Então, ou seja, eles vão viver muito mais sem ser jogador, sem ser lembrado, sem estar ativo, entendeu? Do que uma vida como profissional. E assim, e outra, né, Vidal, uma coisa também importante da gente falar aqui, que se fala muito pouco, né? O próprio suporte do jogador que depois que para não tem, né? Não tem, né? É um cara que tinha que ter por exemplo, a questão de... Acho que eu vi o Romário, brigando por uma situação, parece que até fizeram aí governo, né? Uma coisa então, assim. Pro jogador que para, o cara tem o mesmo sistema de como é que se fala, mano? Me fugiu o nome. De aposentadoria, por exemplo. Cara, é um cara que só tem 15 anos de... É muito pouco.
Então o que acontece? Aí você tem um processo que é normal de um cara normal que tem 50 anos de carreira. Né? Então, assim, era uma coisa que é que nós jogadores somos muito, cada um só vê o seu, né, Vidalzinho? É muito individualista, né, meu? Então o que acontece? Não se preocupa com o outro, porque senão, cara, o poder que o jogador de futebol tem, por exemplo, cara, é inadmissível hoje, cara, um clube não pagar você achar que 20 dias de atraso é normal, pô. Marco, mas eu posso falar uma coisa? E você acompanhou um pouco também. Que aí, por isso que eu falo pra você que o futebol é um sistema. O que acontece? Quando surgiu o movimento do futebol... Paulo André. Era o movimento do... Era o Paulo André... Eu ia falar futebol sem maquiagem, mas não era ainda. Mas era o... Como que era o nome desse projeto? Paulo André encabeçava. Encabeçou isso aí. O Alex também tentaram puxar. O Paulo André, o Alex, o Rogério Ceni... Nossa, me deu branco. Como que era o projeto? Era... Tá, mas vamos lá. O movimento desse pessoal era para trazer melhorias para os atletas, aquelas coisas e tal. Alguns atletas se juntaram, tal, outros não abraçaram a ideia e tal. Só que o que fizeram? Paulo André, os caras venderam para a China. Mandaram para a China, porque era um dos cabeças. Ou seja, desestruturou a situação, porque eles chegaram em Brasília. O Alex falou que chegou, se reuniram lá com o presidente e tal, tal. O Alex estava parando, né? Sim. Aí eles enfraqueceram esse movimento, porque o sistema é mais forte. A própria liga, né? É inadmissível, na época eles estavam brigando porque é inadmissível você marcar um jogo 11 horas da manhã. Pô, 1 hora você tá saindo do campo. Pô, é desumano. Domingão, com a galera saindo. Não tem como. Entendeu? E outro jogo aí às vezes os caras estavam jogando menos de 48 horas, já tava tendo jogo um atrás do outro. Entendeu? Eu lembro que antigamente nem férias tinha, né? Não, foi uma das coisas que conseguiram, acho que através disso aí. Um mês, né? Os caras são obrigados a dar um mês. O nome, né? 30 dias. Isso aí é a idade, irmão. E nós não vamos falar nada do Marco. Não, vamos falar, né? Não vai entrar na Já deu tempo. Frustrado daqui, já deu tempo. Você falou pros caras quando você jogou na seleção, não? Fala aí, contei. Pode contar, vai. Pode contar. Tá liberado, pô. Fala aí, tá liberado. Você sabia que jogou na seleção, não, de base? Jogou? Sabia. Jogou com 17, sub-20. Sim. Mas bem pouco, né, Marco? O Marco Aurélio jogou com o Fenômeno, né? Aí ele contando que teve um jogo que ele chegou com o Fenômeno e falou, corre um pouquinho pra dar fome. Porque nunca mais foi convocado. Aí já é resenha. Nunca mais foi convocado, velho. Não pode deixar ele falar. Não pode deixar ele falar. Chegou com o Fenômeno e falou, corre aí um pouquinho pra dar fome. Beleza. Na verdade foi o seguinte, cara, a gente tava no Sul-Americano lá na Colômbia, sub-17, né, mano? E jogava eu pela direita, o Ronaldinho centralizado e o Luiz, que era do São Paulo, né? Os caras avisou até hoje por causa disso. E aí, cara, fizemos uma reunião no jogo lá, que a gente tinha um jogo importante contra a Colômbia e tal, não sei o que era o último jogo, se a gente empatasse estava fora, se ganhasse era campeão, pô, era uma situação assim, se ganhasse era campeão, e se empatasse estava fora. Então era um negócio assim. E aí fizemos uma reunião, né, cara? E aí eu falei, ô Ronaldo, cara, você tem que ajudar um pouquinho na marcação, mano. Você tem que voltar um pouquinho pra marcar. Pra quem, velho? Pô, mas daquele jeito, né, Vidal? Daquele jeito. Foi pra ele, pro outro. Você tem que correr, velho. Voltar um pouquinho mais pra marcar, ajudar na marcação e tal. Vamos marcar aquele jeito. O Ronaldinho, aquele jeito dele, né, cara? Não sei o que. Mano, aí, cara, o que acontece? Nunca mais. Aí o cara, logo depois, Cruzeiro, seleção profissional e... Estourou. E o cara me mandou dessa. E eu cobrando do ano. Não, mas o cara, vou falar, o cara é um fenômeno mesmo. E aquela vez que eu tava em Laranjal Paulista, uma vez que eu tava em Laranjal Paulista, não sei se o Fabiano foi essa vez com ele. Não. Aí ele ligou pra mim assim, ô Vidal, tá onde? Eu falei, mano, tô aqui em Laranjal, tava em Laerte lá, um observador que é do DECA, né? Aí, mano, tô indo aí e tal, pô, tem um jogador meu, não sei nem se era o Igor, né? Era o Igor, né? O Igor mesmo. Pô, tem um jogador meu no Santos aí, vai jogar agora aí e tal. Ia jogar, e pior que ia jogar Santos e Corinthians, né? Aí a gente tava lá. Aí tô aqui e tal, eu tô chegando aí. Falou, beleza, aí marcamos e tal, pô, ele chegou. Aí tá sentado eu, o Laerte e um amigo do Laerte que também trabalha com futebol, esse meio de futebol, acho que trabalha junto com o Alexandre lá hoje tá na Lemense.
É um tal de Jacozinho. Aí, mano, me chega o Marco Aurélio, velho. O Marco Aurélio chegou e falou, e aí, vida, beleza? Comentou eu e tal. Aí, esse aqui é o Jacozinho. Esse aqui é o Jacozinho e tal, me virando. Aí, Marco, rapaz, então é você que tá roubando jogador na Falei assim mesmo, o cara fala, então é você, rapaz, né? O cara ficou... O cara ficou bravo, O que você tá falando, rapaz? Esse é o cara bravo. O cara vazou, mano. O cara foi embora não foi, Visão? O Madem no time vazou. Então é você que tá roubando jogador da Ponte Preta. Os caras outro dia me ligando 11 horas da noite pra saber se foi eu que levei um jogador da Ponte pro Palmeiras, tal de Jacó, não sei o quê. Não, foi eu não, cara. Os caras me cobrando, então foi você, né? Você que é o tal do Jacó, né? Que tá roubando jogador. O Marco foi pro primeiro na Ponte uns 2 anos, né? É brincadeira, cara. Aí jogando amador com o Marco. Parece a última também. Senão é foda. Não. Começar a aprofundar mais aí. Não, aí o Marco Aurélio, levei o Marco pra jogar lá em Tu, né, mano? Lá no Juventus, lá, o pessoal do Juventus tá aí na audiência. Rapaziada, Ó, o Marco, já o Marco prontou comigo lá, deixa eu contar uma vitória dele. Pô, o Marco tô jogando, o Marco tava no banco na final. Pô, essa aí ele falou, o Coelho tá cansado lá. Pediu pra me tirar, ele entrou e fez o gol. Nós ganhamos de 2x1, mano. 2x1 na final, pô. 2x1 a final. E o treinador só fazendo cagada, mano. Né, Vidal? Nosso treinador, o zagueiro que tava lá, não faz isso não, que não sei o que e tal. Com medo, E aí, cara, 2x1 jogo e apertado, os caras na pressão. Tem que matar o jogo. Mano, aí faltava uns 10 minutos pra acabar o jogo. Aí, cara, eu não aguentei, mano. Ele já tinha feito 2 trocas, ela totalmente equivocada, né, cara? Aí, como é que é o nome do treinador? Que tá treinador que era o zagueiro, jogou aí na... O Maxano. Max, não. Aí ele foi e trocou, cara. Começou a fazer Aí os caras só olharam pra fora e falaram, nossa, esse treinador é louco. Aí, moral da história, os caras começaram a fazer uma pressão. Aí o Vidal, né, cara? Já morto no jogo. Tava morto. Cansado tava já. Mesmo, cara. Cansado. Nem no profissional tava tão bem, velho. Aí eu levantei e falei, professor, é o seguinte, ó. Aí pegou eu mais um, cara, ó. Vidal tá morto, pode tirar. Aquele ali tá morto, pode tirar. Aí o outro parceiro que ele levantou pra dar a cornetada, aí ele falou, não, tem que tirar. Falei, então tá bom, ó. Entra no lugar do Vidal, você entra no lugar do outro. Eu entrei e fiz o gol. Aí eu achei que eu tava bem no jogo. Aí eu chego no banco e falo, pô, por que ele me tirou? Eu falei, não, quem te tirou foi o Marco Amigo, hein, velho? Quem tirou foi o Marco Aí nós fizemos aquele primeiro jogo da final da Copa do Estado, né? Com o Água Santa, que era amador. Meu, os caras bateu em nós aqui, meu. Os caras só malandro no time. Não, 3 ônibus lá torcida do cara. Nosso lateral direito fez o gol. O moleque fez o gol, foi lá, mostrou o dedo pra torcida. Mano. Saiu uma pancadaria e tal, não sei o que lá. Aí Marco Aurélio entra no vestiário assim, a hora que acabou a briga. Tá pensando que eu vou lá? Eu quero ver agora quem vai lá. Vocês arrumaram briga, agora quero ver quem vai lá. Foi o único que não foi. Mentira. Todo mundo foi. O lateral foi? Não, minto. Aí o lateral nós fomos pra não ir. Porque quando nós chegamos lá, os caras queriam ele, mano. Cadê o 22? Cadê o 22? Os caras queriam ele. Só ele não marca. Mas eu não fui por causa de outra coisa. Aqui, ó. Eu não fui mesmo. Mano, eu fui mesmo. E lá, não, você vai dar risada. Acontece. Sabe quando que foi isso? Na época que os ladrões estavam matando os polícia. Nossa, aí, cara. Mano, a final era pra ser no Pacaembu. Lembra da Copa do Estado? Mandaram lá pra fazendinha, lá em Diadema. Não, lá no campo do Diadema. Lá no Diadema, fechadinho, negocinho. Atrás do gol, não fica 1 metro. Não, já é as casas. Favela, casa. É só a rede, as casas atrás do gol, pô, já. Mano, o vestiário lá não vai ver. Eu fui treinador lá. Eu fui treinador lá no Diadema depois. Sério? Pô, fui lá. Mas você foi a favor. Foi. Aí chegou lá e tal, pô, ainda fomos pro jogo, Marcos, saímos na frente ainda. O Jorginho meteu o gol, né? Mano, você é louco, velho. É o gol, chuta pra fora. Mas não vamos sair daqui. Não tinha como sair. Aí os caras viraram, comemoraram lá e tal, né? Pô, aí no final do jogo, acabou o jogo, tá? Mano, os caras, uns dois lá, não sei que acabou a água do chuveiro. Os caras daqui a pouco olhando, os caras tomando banho no nosso chuveiro, mano. Entraram lá. Na hora de sair, saímos assim, meu, 2 minas na porta do nosso vestiário. Aí eu falei, mano, isso aqui é pegadinha, né? Sai do João Kleber, pá. Fui pro ônibus, tô lá escondido no ônibus, já pra, né? O cara indo, então, os caras trocando ideia. Daqui a pouco me vem Jorginho. Os caras querem nós aqui no time dele, não sei o que. Você tá louco, Jorginho? Não, mano, quanto nós pedimos, os caras pagam e não sei o que. Eu falei, Jorginho, eu não venho aqui nem por 10 mil, não sei.
as minas tava lá pra pegar o contato nosso. Aí o Jorginho falou, eu já passei seu contato. Nesse dia, olha só, Fabiano, nesse dia. Nesse dia nós passamos aqui em Jundiaí pra pegar o Rômulo. O ônibus para aqui tem um viaduto. Mano, o cara não se joga do viaduto na frente do ônibus assim, parado, que a gente tá esperando. Porque o cara ficou lá, aí os caras veio, não deu. A hora que os caras começaram a pôr o cone da Dersa, porque ele ficou lá uns 10 minutos que nós chegamos pra esperar o Rômulo. Aí o cara foi, esperou, falou, não vai pular mais não, não sei o que lá. E até o Jean, esse aí se eu tivesse pular, a gente pular. Caiu. Mano, já virou aquele clima no ônibus, né? Isso é um aviso, eu não fui, tá vendo? Isso é um aviso. Porque o que eu fiz? Mano, eu só fui com a roupa do corpo e a chuteira aqui, ó. Aí, ó. Não levei Olha nada. como é que foi também. Não levei Olha nada. como é que foi. Não, Tudo com o Jorge. Mas fui. Mas fui. Tinha plano pra tudo, É, Os aí caras- conta- Até a roupa do super-homem não Aí daqui a levou. pouco chega o Jorginho. Ô, já passei seu contato. Mano, cadê o telefone do Romulo? Liguei pra mim mesmo. Quem entendeu foi minha esposa. Falei, se alguém ligar, você não atende. Eu falei, já estão ligando aqui, não sei o que lá. Falei, Você não, não atende. atende. Ô, tá doido, mano. Jogar Mano, só que aí depois virou Água Santa, né, mano? Devia ter ido, né? Então, virou a nossa voz depois, cara. É muita história, mano. Tá louco. Água Santa não falta lá não, filho. Não, lá os caras têm uma estrutura. Então, mas pô, lá também a pressão lá foi feia outro dia, os caras falando, mano. Os caras né? entrando no vestiário armado. Vai jogar. Vai jogar. Então, cara. É que mexe com paixão. Entendeu? E aí entra tudo aquilo que você falou. Todo projeto de futebol sem maquiagem é exatamente combatendo exatamente essa parte que acontece. Sim. Né? Violência, né? Paixão demais. O pai não sabe disso, né? Não. O pai não sabe. O Paulista de Jundiaí pegou a Lemência uma época como, que é isso falando sobre o pai, lembrei, pegando como segundo time, né, quem não era aproveitado no Paulista lá, ele levava pro Alemense. Aí um dia acabou um treino lá, meio-dia, Fabiano, só rachando, velho, né, e fui lá na fila pra pegar o almoço, a comida, tava pegando lá arroz, feijão, o tomate, né, mano, aí você ia na porta da cozinha pra pegar a mistura, né, aí nós lá com o pratinho com arroz, feijão, tomate, tia, e a mistura, o bife e tal, a tia falou assim, não, vai comendo aí que o seu Luiz, que era o supervisor, for no açougue e já volta, vai comendo aí. Aí eu falo na panela, até hoje ele tá preso no açougue. Não voltou. Pô, e nós estamos falando de time profissional. E aí eu falo assim, se meu pai soubesse isso, no mínimo meu pai ia lá buscar, eu falo, não, pelo menos mistura você tem em casa. Sim. Isso. E eu falo muito pras crianças, pros meninos, é pagar o preço. Vocês querem pagar o preço? Quer ser jogador? Quer, mas você sabe que todo sonho tem um preço. E vocês talvez não tenham Sabe você comer batata com salsicha É. no lugar? No futebol hoje é muito difícil. Foi o que o Vidal falou, né? Que só vê o lado bom do futebol. Só passa o lado bom, né? E outro, e quando os caras chegam também, ele gosta que foi fácil, né? Então o cara Então fica uma dedicado geração, a muita coisa, né? a geração que o pessoal do Google, né? Geração Nutella. Que os não, caras na verdade. falam. Não, é porque o molecada sai do treino hoje, não treina mais uma falta, não treina mais nada, é só o celular. Então, Fabiano, mas aí eu falo que é outra coisa. Aí é a metodologia de É trabalho. metodologia de trabalho. Que os caras não deixam ficar no campo. No Paulínia, pô. Os caras No não Paulínia, deixam. não podia. Nossa, quem sabe que eu era revoltado com isso. Não podia fazer trabalho técnico, não podia fazer físico e não podia fazer finalização. É horrível. A metodologia de trabalho dos caras era isso. Entendeu? Então, assim, é difícil. Aí a gente fala de metodologia que, infelizmente, ao meu ver, eu não concordo com um montão de coisa. Né? Mas aí nós já vamos começar a brigar. Quem somos nós, né? Na fila do pão. Quem é? E aquele grupo do Paulista, velho, da Copa do Brasil? Essa é uma pergunta que tu não fala. Como vocês foram ganhando corpo? Porque, não menosprezando, né? Vocês estão no campeonato da Copa do Brasil, é pra ganhar dinheiro de fase em fase. Agora tô na final. Como que é a... Na verdade, nós ganhamos a Copa do Brasil na época errada, né? Não tinha Não tinha nada. O campeão, ninguém queria ir pra Copa do Brasil. 500 mil na época. Ninguém queria ir pra Copa do Brasil. Ninguém queria. E a Copa do Brasil Era era o último plano, né? Era o último plano. Mas o que acontece? Mas, lógico, tem a sua importância também, não pode menosprezar, não é isso. Mas até porque... Temos financeiro, ele tá falando. Não, isso. Não dava lucro, né? Então... Não dava vaga pra Libertadores. Isso. Não é igual agora. Mas, lógico, todo time participava. Tanto que, naquele ano, foram 7 adversários da primeira divisão. Juventude, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Figueirense, que estavam na primeira divisão. Tudo time da primeira divisão.
Só que assim, a gente tinha algumas vantagens, né? Em relação a isso. Por quê? Porque toda hora os caras estavam na televisão e a gente, ninguém conhecia o nosso time, né? Então assim, e aí vem aquela coisa da base. O que o Mancini fez? No primeiro ano de treinador como dele, ele trouxe alguns guerreirinhos de confiança dele, os caras que já tinham rodado, alguma coisa. A base. E trouxe a base, e também trouxe os meninos que eram do formado. Na verdade, naquele grupo lá, se eu não me engano, 70% ou 80% dos jogadores eram formados no Paulista. No Paulista. Podia ser em gerações diferentes, mas eram formados no Paulista. A base também era muito forte. Era o próprio Biasotto, que hoje está no São Paulo. Cara, o cara fazia um trabalho excelente lá. Talvez ele tivesse muita liberdade. Aliás, até tinha, né? Até porque eles tinham acabado também de ser vice-campeão paulista em cima de São Caetano. Sim. Você não estava no São Caetano nessa época? 2000 e quando? 2004. Tava. Foi a final. Tava. Ah, não, o Marcinho tava. Não, eu tava machucado, na verdade. Isso. Então eles acabaram de vir também de uma ascensão, porque eles tiraram o Palmeiras na semi, nos pênaltis, né? E aí eles foram vice-campeão com o São Caetano, então se teve uma base... Já vinha numa batida. E aí veio o Mancini, né? E aclopou, né, os homens de confiança dele. Então assim, lógico, e ele tinha uma situação do campo também, porque na época não se tinha um costume como tem hoje. Isso aí faz 14 anos, não, 2005. 2005, é? Faz 2005... Vai fazer quase 14 anos, quase... Mais não. Bem, né? Mais, porque 2005, agora... 18. Quase 20 anos, quase 20 anos, né? Então o que acontece? O nosso time era um time muito rápido. Tinha o Mossoró na frente, o Léo, que é daqui de Campinas, né? Jogou no Guarani e tal. O nosso time era muito rápido. Então o que ele fazia? Ele molhava o campo. 15 minutos antes de começar e 15 minutos depois, porque isso na Europa já fazia. Na Europa já fazia. E a bola ficava mais rápida. E o nosso campo era um campo pesado, né? Então assim, isso junto foi, né, ajudando, né? O desconhecimento dos atletas, o campo, né? E cada jogo. Então assim, cara, e foi tem umas histórias dessa Copa do Brasil engraçada, mesmo. Porque sempre tem, não tem como. Porque nós jogamos contra o Figueirense no jogo de volta, né? E assim, era um grupo, era um time bem fechadinho, né? Porque assim, é difícil você montar um grupo onde aquele que não tá jogando, mesmo aquele que não tá jogando, tá torcendo. Né? É difícil. É difícil. E ali tinha... O do Grêmio era assim. Independente se o cara tava jogando ou não jogando, o cara... Ô Marco, esse ano você tava no Grêmio. No Grêmio era assim. Em 2005 você foi pro Grêmio, porque nós jogamos contra e depois... Sim. O Anderson estava no Grêmio. Isso mesmo. Jogamos a Série B. Aí o que acontece? Eu lembro porque depois nós conversamos e de lá nós íamos jogar a final. Eu que fiz o gol 1-0, foi o gol meu de pênalti. Nós íamos fazer o final. Quanto o Paulista de dia aí, pô. Aí o que acontece? Aí a gente chegou ao Finazzi. Então a gente tinha um time de salário baixo, até baixo, só que chega o Finazzi, ganhando um pouco acima. Só que o Mancini, com toda a preocupação para blindar a equipe, vai acontecer isso, quem vai pagar o salário dele, porque assim, se brigava muito de teto, né? O teto é esse, tal, e chegou o Finazzi acima do teto. Cara, e aí o Finazzi nós fomos jogar contra o Figueirense, jogo da volta, ele estreou lá. E aí veio o jogo da volta, Marco. E tinha um Clebão, um zagueiro, um negão lá, tal, fortão, a gente não pode falar negão. Corta aí. Aí chegou o Clebão, mano, no jogo, no escanteio, o Clebão foi e largou, velho, o cotovelo na boca do Finazzi. Quebrou 2 dentes dele aqui, ó, no primeiro tempo. Marco do céu, pensa o nome nervoso, velho. Aí acabou o primeiro tempo, a mulher repórter foi lá entrevistar ele. Ô Finazzi, aí o jogo, não sei o que, tal. Não vou dar entrevista. Mano, chegou no vestiário, velho, o Mancini querendo falar e o Finazzi, eu vou matar aquele não sei o que lá, eu vou matar ele, não sei o que. Caraca. Mano, e a boca sangrando assim, e o Mancini querendo falar, arrumar o grupo, o time, tava 0-0, sei lá, eu vou matar. Mano, o Mancini passou o intervalo todo tentando falar. Ele falou, você tira o Finazzi daqui, 5 minutos pra mim, tira ele daqui. Levaram lá pro outro lado, ele falou, ó, arrumou o time aqui, ó, vai acontecer isso. Vamos voltar. Aí trouxeram o Finazzi. Eu vou matar. Eu vou matar, eu vou matar, porque eu tô parecendo aqui defunto, né? Eu vou matar, beleza.
Cara, aí fomos subir, né, pro campo, né, aí pegou ali, fechamos ali no túnel, na boca do túnel ali e tal, abraçamos, né, pra aquela coisinha, né, final lá e tal, e o Finazzi, eu vou matar, pô. E aí desconcentrando a gente ali, né, cara, pô, aí o Anderson, que era o capitão nosso, ele, pô, antes era também altão e tal, o zagueiro nosso, né, gritou, tinha voz, cala a boca, Finazzi, agora eu vou falar. Ele fechou aqui. Com o dente ou sem dente, vamos morder os caras. Marco, você que nós subimos o campo rindo, velho. O segundo tempo, intervalo, rindo. Ninguém sabe. Mas o que aconteceu com os caras? Final de morrer. Puta, eu vou matar ele, velho. E assim, e aí nós fomos começando a ganhar jogo. O que virou a chave nossa foi contra o Inter. Porque aí nós jogamos contra o Inter, depois era o Cruzeiro e já tava na final. Aí nós falamos, mano, acho que dá, hein? Porque até então nós tava indo jogo a jogo e tal. Aí depois do Inter, nós ganhamos nos pênaltis. Um pênalti se tem VAR, a gente não passava. A bola pingou fora, o Rafael, que era o goleiro nosso, já saiu comemorando. Mas nós tinha errado o pênalti. Saiu comemorando, o Perdigão bateu. Mito, a bola entrou. A bola entrou, bateu dentro e saiu. E aí o Rafa já saiu comemorando e o juiz não entendeu nada, já deu, né, que a bola saiu, não entrou. E aí do Inter a gente falou, pô, acho que vamos buscar agora. Aí o que acontece? Aí vem o Cruzeiro, pô, o Fred voando, velho. Fred voando, não sei o que lá, tal. Aí eles tinham, o Mancini treinou uma jogadinha do Fred esse ano, na boca da área. Falou, ó, o Fred tem essa jogada aqui, os caras vão rolar pra ele vai ameaçar, vai dar mais um tapinha e vai meter no gol. Pá, treinamos a semana toda. Falta na entrada da área. O Fred vai lá e faz o gol. Mesmo jeito. Aí conseguimos, acho que viramos 2-1, uma coisa assim. Viramos o jogo pra 2-1. Pô, vamos lá no Mineirão. Mineirão lotado. Não cabia mais onde ter gente, velho. Marco, 15 minutos de jogo. E nisso, à tarde, a gente na concentração assistimos aquela final Milan e Liverpool. Acho que o Liverpool tava ganhando o Milan tava ganhando de 3-0. Foi 4-3, foi 4-3. Um baita de um jogão. Pô, 15 minutos de jogo contra o Cruzeiro, 3-0 pros caras, fora os ameaços, véio. Fora os foguetes que os caras tá dando no travessão, aquela bola passou pra tudo quanto é lá. Falei, mano, nós não estamos vendo a cor da bola, velho. Cara, a hora que a gente chega no intervalo, tá escrito lá, Milan e Liverpool na lousa. Só tava escrito isso. Milan e Liverpool. Os caras já, pô, né, tal. Aí o Mancini foi, arrumou, vamos que dá, não sei o que lá, tal. Aí voltamos, tinha o Christian. O Christian jogou no Corinthians, tal. Foi lá, aí fizemos 2 gols de falta, 3-2, o gol fora valia, classificamos. Aí fomos pra final. Nossa, aí... Aí na final, pegamos o Fluminense em casa, que não conhecia o campo. Fizemos 2-0. Até então, nenhum time no primeiro jogo tinha tomado 2 gols de diferença. Tinha feito. O Léo fez o gol, na emoção, foi na arquibancada, tirou a camisa, foi na arquibancada, tomou amarelo, no jogo a final. Cara, é umas coisas. E aí seguramos os caras lá na final, campeão. Mas assim, é uma coisa assim, a gente torce, mas é difícil. Valia vaga pra Libertadores. E aí ganhamos uma vaga pra Libertadores na época, na verdade. Aí o que acontece? Tanto que ganhou a vaga pra Libertadores e a gente na Série B tava caindo pra Série C. Aí o Fluminense ameaçou entrar com recurso se a gente caísse. Porque não poderia um time de Série C disputar Libertadores. Puta, que coisa. Quase deu isso aí. No último jogo a gente ganha do Bahia e sai do rebaixamento. Nossa. Imagina que... E aí o finalzinho... Então de novo, né? E logo depois veio esse descenso absurdo do Paulista, né? Parece que é uma sina, mas na época cara. Você estava carente já ou ainda não? Não, já tinha saído. Na verdade, até a Copa do Brasil ali, os caras mantiveram... Porque assim, quando a Parmalat saiu... Parmalat quitou todas as dívidas. E aí entra uma coisa que a gente fala sobre emoção do torcedor. Mano, o presidente achou que dava pra tocar sozinho, não precisava ter Parmalat. É sempre assim. Aí os caras começaram a reclamar. Sabe o que os caras fizeram? Os caras foram na Itália, na empresa lá. Falaram, não, vocês estão reclamando, então vamos tirar. Então a gente sai. Romperam o contrato, só que mesmo rompendo o contrato, eles cumpriram até o final do contrato, pagaram tudo. Saíram do clube zerado. E aí começou. Então, assim, até a Copa do Brasil ainda foi o legado da Parmalat. Lógico, os caras mantiveram ali bem, né? Aí tal, um por um ali, tal, o diretor. Tinha uns outros diretores ali também que chegou junto, tal, os caras. Mas até ali foi herança. Aí dali pra baixo. Começou. Mano, e aí tem outra coisa, né?
no futebol. Que aí é aquela coisa que a gente fala sobre quintal do vizinho, né? Sobre metodologia. É o que um tá fazendo, o cara quer fazer, também foi o que você falou, né, Marco? Na época, quem que tava em alta? O Mourinho. O Mourinho tava em alta, tinha acabado de ganhar a Champions, não sei o quê. Aí Mourinho lançou um livro, aí tá todo mundo lendo o livro e tal. Aí o Mancini era treinador, o Mancini leu o livro e tal. O Mancini, já vou falar com o Deco lá, no Mourinho e tal. Eu falei com o Deco, o Vidal falou, Deco, ô Vidal, o cara faz bolo, você acha que ele vai pôr a receita 100%? Não vai, pô. Entendeu? Beleza. E aí o que acontece? O Paulista de Jundiaí, se você pegar da história dele, ele sempre teve treinadores com o mesmo perfil. Teve o Giba, teve o Zete, teve o Mancini, teve um outro que era lá do... né? O perfil parecido. Mesmo perfil. O próprio Juninho, né? Foi um tempo, né? Qual Juninho? O Juninho Paulista, não foi? Juninho do Ituano. É, o Juninho do Ituano, é. E aí sempre os treinadores mesmo perfil. Então, até a forma da gente jogar sempre posse de bola, não sei, sair jogando, né? Tal, priorizar a posse de bola. Beleza. Aí entrou... Escuta. Aí, tá, o Mancini, o que teve? O Mancini teve uma proposta da Arábia. Aí o Mancini ia pra ver, conhecer e tal, mas ele ainda não ia subir e tal. E o que acontece? Mano, nós fizemos um jogo contra o Bragantino. Aí tinha o Marcelo Veiga no time do Bragantino. Mano, os caras no banco falaram, mano, esse cara foi meu treinador, eu xingo ele, não sei o que, não pode ser treinador. Mano. O cara xingava tudo quanto era jogador, daqui, não sei o que lá, tal. Tá vendo? Os caras derrubou o Diniz do São Paulo. Final da Marcelo. Aí o que acontece? Aí o Mancini sai, né? Sai pra ir pra lá, só que o Mancini fala assim, olha, o Marcelo, porque os caras acham que tinha cogitado e tal, e o Mancini fala, ó, o Marcelo Veiga não é perfil desses atletas. Não é perfil. Vier, vai estragar todo o contrato. Não é perfil. Pá, beleza. O Mancini vai, o que os caras fazem? Tinha 4 jogos, o Mancini ganhar 2 jogos. E classificar o time. Os caras prenderam o passaporte do Mancini e deixaram ele voltar. Os caras do Paulista de birra contrataram o Marcelo Veiga. Aí chega o Marcelo Veiga e começa. Primeiro coletivo, Vitor que tá no Atlético, foi sair jogando no pé do ré. Para. Pela da puta, quero que a bola vai lá pra frente. Pô, nossa, aí quebrou isso. Aí quebra, porque você não tem ambiente. Você não tem ambiente, né? Aí estraga todo o ambiente. Aí você não tem aquela vontade de ir pro treino, você não tem aquela coisa. Isso que eu falo, é gestor, então aí eles começam a meter o pé pelas mãos. Aí começa a fazer o que a maioria dos clubes faz, porque eles querem trazer o cara pra socorrer. Manda o treinador embora. Manda o treinador embora, vem o outro. Aí já pega já desmantelado, aí até o cara acertar, tem que dar tempo, aí os caras não dão tempo. O São Paulo no Flamengo não tá conseguindo, tá indo, mas tá conseguindo. Vai patinar, erguer o grupo, aí vai há um tempo aí, cara. Não é fácil não, ainda mais o Flamengo, né? Ainda mais ali. O próprio Botafogo que a gente tá falando que tá líder, não sei o que ela tá. Tá, mas o Coisa tá tomando quantas porradas? Porrada, um ano, 2 anos. E eu vou te falar, eu gosto dele, assim, do posicionamento dele. Postura. Ontem, acho que quando eles perderam pro Goiás, é isso, né? Foi, gente, vocês imprensa, vocês só procuram coisa errada. Só coisa ruim. Ele falou, no Facebook só tem coisa boa, ninguém fala das coisas ruins. E você acha que tá todo mundo aquela vida ali? Verdade. Essa aposta mas isso é cultural aqui do Brasil. E vocês querem as coisas boas do Brasil? Busquem as coisas boas do Brasil. Resgata as coisas boas falando, pô. E é verdade, cara. A gente começou a querer imitar muito a Europa, mano. Esse foi o maior problema nosso. Mídia social aqui no Brasil são umas coisas bonitas, cara. Entendeu? Então assim, cara. Sua vida tá bom, você passa perrengue, você não tem os boletos pagados. O Vidal também pode falar porque jogou lá, eu também joguei. Cara, qual que é a diferença dos treinadores portugueses pros brasileiros? Nenhum, mano. Nenhum. Os caras não têm vantagem nenhuma, mano. Aí porque o Jorge Jesus deu certo. O Jorge Jesus. O Abel é um bom treinador. Não, mas aí eu vou te falar a diferença do Abel. Vou te falar a diferença do Abel depois que o Marco fala. O Jorge Jesus, cara, ele é um português com pensamento de brasileiro. Ele é um cara, tanto que na Europa ele nunca foi grande, cara. O Jorge Jesus, como o Abel, ele tem uma coisa em comum, os dois. Respeitar a particularidade de cada jogador, jogador brasileiro. Isso aí, do brasileiro. Só que o Abel, ele tem uma coisa a maior ainda. Sabe, você lembra quando ele se apresentou, o que ele fez? No Palmeiras? Não lembro. Traz a faxineira, traz a cozinheira, traz não sei o que lá, traz todo mundo. Fechou lá no grupo.
Ele fez todo mundo se sentir parte. Essa semana eu tava discutindo com o Alexandre, porque um coach lá da época da Copa do Brasil falou pra nós que perguntaram pra faxineira da NASA o que ela fazia. O que você faz? Ela falou assim, eu ajudo a mandar o homem pro espaço. Aí, a faxineira. Sim. Você entendeu? Sim, Né? Então, assim, você precisa fazer com que todas as pessoas se sintam parte. Exato. Né? Então, assim, Marcos, você sabe disso. Você pega o cara que cuida do campo. Se você não trazer o cara pra você, ele não vai tampar o buraco. Vai torcer pra você torcer o pé lá. Você não vai torcer a favor. Entendeu? Então, essas coisas mudam o ambiente. Né, Marcos? Eu dou exemplo do Tite. Então, assim, fora assim, sem fazer com que... No mínimo, o Abel deve fazer com que os caras corram por ele. Mano. Sim, com Não tem cara bicudo de fora. Não. Porque assim, é igual aquela coisa do respeito. Mano, tá dando resultado. O cara O tá bem. Fluminense ontem com 10, mano, o que os caras estavam dando de pique. Tá. Vocês dois jogou no meio. Eu vi um pouco do Abel, igual ele falou, trouxe todo mundo pra ele. Aí, na minha opinião, ele viu que ele tava destoando um pouco do grupo, ele negociou esses caras. É o cara que não entra no perfil, né? Que você fala. O cara que não entra no perfil. Tipo, um foi o Felipe Melo. Sim. Entendeu? Era tipo ídolo do Palmeiras, porque era raçudo, Patrick de Paula. Mas ele não é bom. contexto. Ele sugou os caras até onde deu. Até onde deu. Dentro do nível que os caras deram de retorno dentro do campo, ele segurou os caras. Depois que ele viu que o Palmeiras, Felipe Melo, o Palmeiras depois começou a entrar num outro patamar de jogador, em termos de jogador. Sim. Entendeu? Felipe Melo ajudou ele até um ponto. Era importante para ele naquele ponto. Inclusive na chegada do Abel ali, foi muito importante para segurar tudo aquilo ali que o Abel... E é o que eu sempre falo, mano. É gestão de pessoas. Treinador não precisa ter campo não, mano. Hoje o campo é com auxiliar. O auxiliar de campo. O treinador é gestor, mano. Ele tem que saber gerir as pessoas que estão em volta ali, ó. Entendeu? Porque você tem que lidar com a situação de um, de outro. É o que o Diniz fala. Eu não vejo jogador como máquina, não. Eu vejo o ser humano não tem como. do atleta. Eu trato o ser humano. Como você vai cobrar do cara que tá com o salário atrasado, que tá com a filha no hospital, que tá não sei o que lá, mas como que você vai saber disso? Sim. Ó, Vidal, por isso que eu falo pra você, você deve até conhecer ele. Eu falo, hoje tem um treinador no Ceará, que ele é um baita de um cara, mano. Um baita de um cara. Eu acompanho o trabalho dele no time pequeno, né? Que até hoje um é considerado até médio para grande no Ceará, que é o Floresta, que tem uma puta de uma estrutura. Ele brigava sempre com os grandes, trabalhando no Floresta quando o Floresta era menorzinho, entendeu? Ele sempre chegava numa final, sempre levava um. Ele se chama Raimundinho, mano. Não sei se você já ouviu falar. Ele subiu com o Atlético do Ceará, da Série C para a Série B, com 4 meses de salário atrasado. Como é que você faz isso? Foi campeão. 4 meses de salário atrasado. E é direto. Ele chegava com Floresta nas finais lá, cara, só na questão de... Só administrando, cara. Um puta de um cara top, cara. Tanto dentro do campo, quanto fora. O cara hoje, se não souber gerir os caras fora do campo, ele vai ter problema dentro. Com certeza. E é o que o Abel faz, cara. E é o que o Tite fez quando chegou na seleção. Quando ele chegou na seleção, o Brasil estava em 4º lugar lá tava nem classificar. O cara doido todo mundo. O que ele fez? O que o Tite fez? Cara, trouxe os de confiança, pegou as pessoas. Todo mundo que tá ali dentro gosta do Tite, mano. Todo mundo gosta. Eu não gosto. Eu também não gosto. Eu também particularmente não gosto. Mas ele para quem trabalha. O próprio eu tô Neymar. falando que eu fiquei chateado na Copa, porque eu botei muito a minha expectativa nessa Copa. Não, da Copa, da primeira Copa, ele já tomou o nó do cara da Bélgica lá, e quando ele viu ele tava 2-0, entendeu? Então né? assim, cara, então aí é que outra assim, linha. Igual você pegar e falar, o Diniz, ele é psicólogo, né, cara? Então, eu acredito que o Abel, ele vai pra essa linha também. Ele vai na psicológica. Eu tenho visto algumas, assisti muitas entrevistas dele. Ele vai muito pra essa linha. Aquela coisa que ele faz aqui. Ele vai muito pra essa linha também, igual o Diniz e tal, assim. E aí o resultado você vê. E a longevidade do trabalho dele, né, cara? Manutenção. Sim, resultado, né, Fabiano? Ele tomou umas buchadas no começo, mas foi lá e equilibrou de novo. Ele segurou no Libertadores pra ganhar o Paulista, porque ele sabe que o resultado é importante. Porque o Paulista e o Palmeiras... porque ele sabe que aqui o Palmeiras não tem mundial. Então, assim, os caras vão ser secos com isso até... Vai ser sempre prioridade Libertadores e Mundial pros caras. Vai ser sempre, enquanto não ganhar. Então, assim, e uma outra coisa que o Vidal falou pra mim que eu vejo isso muito. A final tá antecipada aí. Eu vejo muito isso. Real e City. E eu vejo muito isso.
pra mim, hoje 90% do atleta é o psicológico. Os outros 10%, o resto... Deixa eu te falar, eu tinha esse mesmo tipo de pensamento. Aliás, eu falava isso depois do curso. Eu falava assim, pra mim é 80 mental, 10 físico e 10 técnico. Mano, você não treina 80%. Não treina. É 100%. Então é 100% mental, 100% técnica e 100% tática. Sim, entendeu? Entendi. E, cara, se o cara pode ser o melhor que fosse, se o cara tiver mal de cabeça, não acerta um passe de 2 metros. Não acerta. Então, assim, e foi quando eu trabalhei na natação Paulo, eu percebi isso, cara. O cara que chegou lá no primeiro treino lá na titular, no final, com a pressão, tem que separar 23 só e tal. Quando começou a competitividade e aquela preocupação de estar na elite e não tá, os caras começam a cair, os outros começam a crescer, aí você vê quem é quem. Entendeu, Vidal? Então, assim, é complicado, o psicológico conta muito, cara. E aí entra naquilo que a gente tá falando aqui sobre o futebol sem maquiagem. Você tá falando de uma última transição. Porque da São Paulo. O moleque já tá profissional. Porque na base existem as transições. Do 13 pro 15, do 15 pro 17, 17 pro 20, do 20 pro profissional. Tá São Paulo São Paulo, meu. Mas é onde você já começa a ser pressionado. Mas aí que eu te falo, quando você tá lá no 13, os meninos não acham que é jogador? Acho, né? Eu fui campeão da Copa São Paulo em 97, em cima do Corinthians pelo Lozano Paulista. Se puxar lá, o pessoal vai saber. Se a gente pegar o quadro de campeão, dá pra contar nos dedos quem virou a chave foi profissional. Cara, isso nós estamos falando de um time campeão. Alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, que era a geração do Anthony, se você pegar o quadro também, poucos. Nós estamos falando de time campeão de uma Copa São Paulo. Entendeu? O maior vitrine, o maior campeonato mundial para a categoria. Então, assim, é muito desafiador futebol, essa vida de querer ser atleta, de querer ser jogador. E se você não tiver preparado, amanhã ou depois você vai ser um pai de família frustrado. É isso mesmo. Eu não fui jogador de futebol, e agora não sou mais nada, não sei o que e tal. É fogo, meu. É complicado. Galera, vou encerrar porque deu 2 horas. Só? Pô, tinha tanta resenha, eu nem falei. Não, mas na verdade nem falou. Mas eu falar, nós vamos marcar de novo com o Vidal. Não, ficou bom. Vai ser só um programa só de resenha. Vidal, você quer deixar o contato do futebol sem maquiagem? Fala aí pra galera entrar em contato com você. Bom, eu quero agradecer, né, a oportunidade. Marco me convidou lá, né, Marco? Marco se arrependeu. Desconvidando, achei Fabiano, o Hugo, né, cara? Conheci hoje e tal, mas, pô, parabéns pelo podcast aí, muito bacana. E até por dar abertura pra me poder divulgar, né? Na verdade, assim, com certeza. Esse projeto é a palestra, né, que eu faço. Faço em projetos, escolinhas. Tem o Instagram do Futebol Sem Maquiagem e tem o meu particular, que é Fábio Vidal 15 também, né? Sim. Aí, entrar em contato, quem tem escolinha, professor e tal, aquelas coisas, precisa, maior dificuldade do professor de escolinha aos pais. Já dá uma controlada nos pais, já dá uma... Eu fazendo algumas palestras, aí você só vê o pai e a mãe assim, ó. A mãe sempre fala, é pra você. É bem bacana assim. Não, cara, só agradeço mesmo a Muito oportunidade. Legal. E espero estar aqui novamente pra gente poder dar risada. Contar um pouquinho mais de resenha do Marco aí, eu só contei 2. Pra próxima eu vou contar deles. Então quem vem aqui não sai sem brinde, né? Esse aqui que bacana. É um brinde da botica artesanal. É baratinho? Aqui é pra você chegar lá no projeto lá e fazer um churrasquinho com nossos kits daqui sabor, cara. Nossos apoiadores, então tem o Sal, tem eu já usei essa pastinha. Essa pastinha eu usei no final de semana agora, dia da irmã de bom, hein? Aí você faz um churrasquinho lá. Vou falar. E o Vale do 14, né? Você não quiser almoçar lá hoje lá, mas tá na sua mão aí. Amanhã eu tô aqui de novo. Você achou que eu ia vir? Achou que eu não ia usar? Ainda bem que você tá com o Vale, que agora não precisa pagar. Galera, muito obrigado. Obrigado aos apoiadores, né? Os nossos apoiadores. Sem eles a gente não consegue ir para lugar nenhum. A gente tá crescendo devagar, nosso programa tá indo aí. Não somos um flow, não somos um podpá, mas nós estamos Pode pá. Mas não pode fiz. Então estamos na briga. Obrigado, Vidal, mais uma vez. O Marco de casa. O Hugo, tá aí, o Hugo vai deixar na descrição do vídeo o canal do Vidal, as redes sociais, do Podfísio, quem quiser contratar a edição também, de vídeo, né?
Cada tradição de vídeo, novo trabalho, novo serviço do japonês. Valeu, galera. Muito obrigado. 2 horas de programa. Espero que tenha sido esclarecedor para algumas coisas. O futebol sem maquiagem. Mais impossível, né, Vidalzinho? Então, que isso. Então, valeu, galera. Grande abraço aí. Valeu, obrigado, hein?